Com os meus melhores cumprimentos a todos os que nos acompanham no canal Sombra da Amante. O meu marido morreu e a família dele expulsou-me de casa sem nada. Levei o colar, a única recordação que tinha dele, a uma casa de penhores para conseguir dinheiro para comer, e o dono ficou imediatamente alarmado. Deem-lhe 1 milhão de euros e tragam-na para dentro. Rápido. Ainda não tinha passado a primeira semana desde a morte do meu marido, e as velas junto à sua fotografia ainda ardiam. A família dele chamou-me à sala, onde me esperava uma pilha de papéis, uma caneta e um saco de pano com algumas das minhas roupas velhas. Na altura, estava grávida de mais de 4 meses. A barriga ainda não se notava muito, mas cada vez que me levantava ou sentava, sentia uma dor surda, consequência de dias a fio a chorar, até não ter mais lágrimas. Mesmo assim, a minha sogra, Adelaide, olhou diretamente para a minha barriga e disse friamente: "Essa criança nem sequer temos a certeza de que seja do nosso sangue. Não penses que a vais usar para ficar com uma parte da herança." Aquela frase caiu no meio da noite chuvosa como uma facada. Fiquei paralisada, as mãos a protegerem instintivamente a barriga, como se, ao soltá-la, o último sopro de calor que o Nuno me deixara me fosse também arrancado. Lá fora, a chuva batia com força no telhado de zinco e rajadas de vento que entravam pelas frestas das janelas faziam vacilar a chama da vela diante da fotografia do meu marido. Na moldura de madeira escura, o Nuno ainda me olhava com o sorriso terno dos dias em que estava vivo. A única diferença era que agora, por mais que eu gritasse o seu nome até ficar rouca, ele já não se podia levantar para nos proteger, a mim e ao nosso filho. O Nuno era um homem muito bom. Não era de muitas palavras doces, mas era decente e responsável. Sempre que chegava tarde do trabalho, por mais cansado que estivesse, passava pela cozinha para me perguntar o que eu tinha comido. No dia em que soube que eu estava grávida, ficou tão feliz que passou a noite a remexer-se na cama. Ora encostava o ouvido à minha barriga, ora ria-se sozinho como uma criança. Uma vez, segurou-me a mão com força e repetiu várias vezes: "Inês, aconteça o que acontecer, tens de proteger o nosso filho. Ele é o meu sangue, a minha carne e também o teu apoio." Na altura, ainda o censurei por falar de desgraças, mal sabendo que aquelas seriam as últimas palavras dele que eu recordaria com tanta clareza. O acidente aconteceu numa tarde cinzenta. O Nuno ia entregar os documentos de um projeto a um cliente. Disse-me que, quando terminasse, compraria canja de galinha, porque eu andava enjoada há dias e não conseguia comer mais nada. Ainda lhe mandei uma mensagem a dizer para ter cuidado, que eu ficava à espera da canja do pai. Mas, ao anoitecer, o que recebi não foi uma caixa de canja quente, mas sim uma chamada de um número desconhecido. Uma voz apressada informou-me de que ele tinha tido um acidente na estrada. Quando cheguei ao hospital, já era tarde demais. Nem sequer tive a oportunidade de o ouvir chamar o meu nome uma última vez. Durante o velório e o funeral, eu andava como uma alma penada. A certa altura, enquanto estava ajoelhada diante da urna, senti uma dor lancinante na barriga e a vista escureceu. Quase caí no chão de pedra fria. As pessoas de fora correram para me amparar, aconselhando-me a poupar forças para o bebê. Adelaide, no entanto, limitou-se a ficar ao lado, com o rosto de pedra. Não me perguntou como eu estava, nem sequer me pousou a mão no ombro. O olhar que me dirigiu não era o de uma nora que acabara de perder o marido, mas o de quem olha para uma dívida incômoda que não sabe como resolver. O meu cunhado, Rui, ainda me gelou mais o sangue. Mal os convidados começaram a sair, já ele me perguntava, de forma velada, pelas escrituras da casa, pelas contas poupança e pelo seguro de acidentes do Nuno. Diante dos familiares, fingia suspirar. Agora que o Nuno morreu, temos de juntar os papéis todos para não haver confusões mais tarde. Ouvi aquilo, e o coração apertou-se. O meu marido ainda estava ali, de corpo presente, e na cabeça do irmão dele já só havia números. Marta, a minha cunhada, não era menos cruel. Puxou alguns familiares para um canto do pátio e sussurrou, mas de propósito para que eu ouvisse: "A cunhada mal chegou a esta casa e o mano Nuno teve logo um azar. Há pessoas com um peso muito grande. Onde entram,
trazem a desgraça. Levantei a cabeça e olhei para ela, com um nó na garganta. Queria perguntar-lhe se a minha dor não era suficiente, sendo o Nuno, meu marido, o pai do filho que eu trazia no ventre. Mas acabei por baixar a cabeça, pousar a mão na barriga e engolir as lágrimas. Na última noite após o funeral, quando todos os convidados já tinham partido, a casa ficou num silêncio assustador. A fotografia do Nuno continuava no centro da sala, com as velas a arder. Tinha acabado de mudar a água no copo do altar improvisado, quando Adelaide saiu do quarto com uma voz gélida. Já choraste o suficiente. Agora vamos falar dos vivos. Parei, petrificada, com aquela simples frase. Percebi que, para ela, a morte do Nuno já não era uma perda, mas sim um pretexto para fazer contas de ganhos e perdas. Seguia até a sala de estar. Em cima da mesa, já estava preparada uma pilha de papéis, uma caneta e, junto à minha cadeira, um saco de pano velho, de onde saíam algumas das minhas roupas, dobradas à pressa. Rui estava sentado de braços cruzados na poltrona à esquerda. Marta, encostada ao aparador, tinha um sorriso trocista nos lábios, como se esperasse por aquele momento há muito tempo. Olhei para cada um deles, e uma sensação de mau presságio, que não conseguia nomear, invadiu-me. Tentei manter a voz calma, embora as minhas mãos estivessem geladas. Mãe, que papéis são estes? Adelaide não respondeu de imediato. Mediu-me de alto a baixo, demorando o olhar na minha barriga. Aquele olhar fez-me estremecer. Por fim, empurrou os papéis na minha direção, falando devagar, mas com cada palavra a espetar-se em mim como uma agulha envenenada. Assina, depois de assinares, arruma as tuas coisas e vai-te embora desta casa. A criança que tens na barriga nem sequer é certamente do sangue dos Almeidas. Por isso não penses que a vais usar para te agarrares aos bens do meu filho. Ao ouvir aquilo, senti um frio percorrer-me o corpo inteiro. A fotografia do Nuno estava mesmo atrás dela, mas ninguém naquela sala parecia lembrar-se do quanto ele me amara, do quanto desejara aquele filho. Abracei a minha barriga, as lágrimas a caírem sem que eu conseguisse emitir um único som. Naquele instante, compreendi. Quando o marido que nos ama morre, algumas casas que um dia chamamos de lar transformam-se instantaneamente num lugar mais frio do que a rua numa noite de tempestade. Adelaide empurrou os papéis até a beira da mesa, batendo levemente com a ponta dos dedos sobre as letras já impressas, como se só esperasse que eu pegasse na caneta para que tudo ficasse resolvido. Falou muito devagar, cada palavra nítida. Isto é um documento a confirmar que sais voluntariamente da casa da família Almeida, que não contestas a herança, não exiges dinheiro e não tens mais nada a ver com a parte do Nuno. Assina e não nos obrigues a falar mais. Olhei para o papel à minha frente, a cabeça a zumbir. O luto pelo meu marido ainda não tinha 7 dias. A minha roupa ainda cheirava às velas do velório e eles já tinham planeado como me expulsar daquela casa. Levantei o olhar para Adelaide, depois para Rui e Marta. Nenhum dos três mostrava o mínimo de hesitação. Rai, de braços cruzados e recostado na cadeira, olhava-me com desdém, como se eu fosse uma pedinte apanhada em flagrante. O Nuno morreu. O que é que ficas aqui a fazer? À espera de ter o filho para depois exigir uma parte da casa? Fica a saber que esta casa não é para estranhos fazerem contas. A palavra estranhos feriu-me no peito. Há poucos dias, eu estava ajoelhada junto ao caixão do meu marido, a chamar mãe a Adelaide e irmão a Rui. Agora, aos olhos deles, eu era uma estranha. Tentei engolir o nó na garganta, com as mãos na barriga para me manter calma. Falei baixo, mas com clareza. Eu não quero parte nenhuma, mas quando esta casa foi remodelada, nós os dois contribuímos com uma parte do dinheiro que juntamos. Além disso, estou grávida. Pelo menos, deixem-me ficar até o bebê nascer. Só preciso de um lugar tranquilo para o neto do Nuno. Mal pronunciei o nome do meu marido, a garganta fechou-se. Lembrei-me do dia em que ele recebeu o primeiro ordenado depois de ser promovido a gestor de obra. Entregou-me o envelope sorrindo. Vamos juntando, Inês. Quando tivermos um filho, quero que tu e ele tenham uma casa decente. Aquela frase fizera-me acreditar que, enquanto estivéssemos unidos, superaríamos qualquer dificuldade. Mas agora, a pessoa que a dissera jazia debaixo de terra fria,
Ao ouvir-me, Adelaide bateu com força na mesa. A caneta rolou e caiu no chão. O som seco ecoou na sala gelada. Fuzilou-me com o olhar. Mal acabaste o luto e já falas de dinheiro e casas. Ainda te atreves a dizer que não és gananciosa? O Nuno acabou de morrer, e tu já estás a pensar em como te agarrares a esta casa. Fiquei atônita. Eu só tinha pedido um lugar para mim e para o meu filho. E na boca dela, tornei-me numa mulher interesseira que esperou que o marido morresse para reclamar bens. Marta, de braços cruzados, interveio com um tom azedo. Para de fingir. O mano Nuno morreu. Quem sabe se essa gravidez é mesmo dele? Agora vens para aqui com essa barriga a dizer que é o neto desta casa. E quando nascer queres dividir a herança. Quem é que aguenta isso? Aquela frase foi como uma bofetada. Olhei para ela, incrédula. Como podia alguém, a quem o Nuno tanto amara, proferir palavras tão venenosas? O bebê no meu ventre era a sua última alegria, algo por que ele esperara todos os dias. E eles usavam precisamente essa criança para duvidar, para me humilhar, para me encurralar. Trêmula, peguei no telemóvel e abri o álbum com as ecografias. Esta é a fotografia de quando o Nuno me levou à consulta. Esta é a mensagem dele a perguntar o que o médico tinha dito para eu comer e evitar. Leiam. Vejam o quanto ele desejava este filho. Mostrei o telemóvel a Adelaide, mas ela nem sequer olhou. Rui levantou-se de repente, aproximou-se e arrancou-mo da mão com violência. Rui, devolve-me o telemóvel. Gritei, assustada. Ele olhou para o ecrã e riu-se com escárnio. Isto prova o quê? Mensagens. Qualquer um as falsifica. Se tens juízo, assinas e calas-te. Se fizeres um escândalo, não te queixes se eu espalhar pela vila inteira que não és uma mulher direita e que essa criança não se sabe de quem é. Fiquei paralisada, não por medo da calúnia, mas por temer que o meu filho, ainda antes de nascer, tivesse de carregar a mancha que a sua própria família paterna lhe queria impor. Adelaide sentou-se, baixando o tom de voz, mas tornando-o ainda mais frio. Já percebeste? Ou assinas o papel e vais-te embora em paz, ou nós processamos-te por apropriação do dinheiro do Nuno, por roubo de documentos. E quanto à gravidez, és tu que vais ter de aprovar. Achas que uma mulher grávida, sem dinheiro e sem apoio, consegue lutar contra esta família? Olhei para a fotografia do Nuno. O seu olhar continuava terno, mas quanto mais terno, mais o meu coração doía. Queria gritar-lhe, para ver como os seus entes queridos estavam a tratar a sua mulher e o seu filho. Mas não consegui. Na minha barriga, o bebê deu um pontapé suave, como a lembrar-me de que eu não podia ceder ali. Se resistisse naquele momento, eles seriam capazes de tudo para nos difamar. Já tinha perdido o meu marido. Não podia perder também o meu filho. Baixei-me para apanhar a caneta do chão. A mão tremia tanto que, por várias vezes, não a consegui segurar. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando as palavras frias. Assinei o meu nome, cada traço uma facada no coração. Não era a assinatura de alguém que se rendia, mas a de uma mãe que se forçava a sobreviver primeiro. Depois de assinar, pousei a caneta e encarei Adelaide uma última vez. Ela pegou no papel, examinou-o com um leve sorriso nos lábios e disse, impassível, a partir de agora, não tens mais nada a ver com esta casa. As tuas coisas já estão à porta. Amanhã de manhã, não quero ver-te aqui. Não respondi. Apenas levei a mão à barriga, dizendo em silêncio ao Nuno, fica descansado. Não vou deixar que o nosso filho se afunde nesta casa sem sentimentos. Mas a partir daquele momento, compreendi que há pessoas que não precisam de um tribunal para mostrar quem são. Basta que alguém morra, que alguém fique vulnerável, para que rasguem imediatamente a máscara de família que usavam. Rui parecia estar apenas à espera da minha assinatura. Mal o papel saiu da minha mão, ele levantou-se, foi a um canto da sala e arrastou uma pequena mala de viagem até mim. O som das rodas no chão de mosaico era frio e arrastado, como se estivessem a levar o pouco de dignidade que me restava para fora daquela casa. Olhei para a mala e o meu coração afundou-se. Eles não tinham preparado apenas os papéis, tinham preparado o momento de me expulsarem. Aquela era a minha mala antiga,
a que eu trouxera no dia em que vim para aquela casa como noiva. Na altura, o Nuno ainda sorrira e dissera: a partir de agora, já não precisas de malas, porque esta vai ser a tua casa. E agora, era essa mesma mala que estava, vazia e desoladora, aos meus pés. Dentro, apenas algumas roupas de grávida já gastas. Os meus poucos pertences pessoais tinham sido enfiados à pressa dentro de uma camisola de lã fina, que eu costumava usar quando o tempo arrefecia. Tudo dobrado de qualquer maneira, como se a única intenção fosse despachar-me o mais depressa possível. Baixei-me para pegar na mala, mas Adelaide interveio de repente. Espera. Parei. Ela levantou-se, veio até mim e o seu olhar pousou na minha mão esquerda. A aliança de casamento ainda estava no meu dedo anelar, um pouco larga porque, nos últimos dias, mal comera e emagrecera bastante. Adelaide estendeu a mão e disse, friamente, tira o que é da minha casa. Fica na minha casa. Fiquei sem palavras, a mão a fechar-se instintivamente. Aquela aliança não valia muito dinheiro. Não era de ouro grosso. Não tinha pedras preciosas. Não era algo por que as pessoas lutassem. Mas fora o Nuno que ma colocara no dedo no dia do nosso casamento. Lembro-me perfeitamente de como a mão dele tremia mais do que a minha, de como ele sorria com os olhos vermelhos. Inclinara-se e sussurrara, para que só nós os dois ouvíssemos. A partir de hoje, eu tenho uma casa, e tu também tens uma casa. Agora, Adelaide exigia-a de volta, com o tom de quem reclama um objeto emprestado. Olhei para ela e disse, com a voz rouca, mãe, por favor, deixe-me ficar com a aliança. É uma recordação nossa. Adelaide riu-se com desdém. De que te serve uma recordação? Quem morreu, morreu. Guardas a aliança para depois andares a dizer que a minha família te abandonou? Rui, impaciente, aproximou-se e agarrou-me na mão. Recuei, assustada, mas ele apertou-me o pulso com força. A minha mãe mandou tirar, por isso tira. Não me obrigues a usar a força. Senti uma dor aguda quando ele me arrancou a aliança do dedo. Morde o lábio com força para não chorar. A aliança caiu na palma da mão de Adelaide, pequena e estranhamente fria. Ela olhou para o anel e depois colocou-o sobre o móvel, ao lado da fotografia do Nuno. Mas o gesto não tinha qualquer reverência. Era como se estivesse a devolver um objeto ao seu devido lugar. Segui o movimento com o olhar, o coração entorpecido de dor. Aquilo que um dia provara que eu era a mulher dele, aos olhos deles, era apenas mais um bem da família Almeida. Pensei que já me tinham tirado tudo, mas, quando peguei na mala, Marta reparou no velho colar de prata que eu usava. Semicerrou os olhos e apontou. Aquele também. É o colar do mano Nuno, não é? Tira-o já. Instintivamente, levei a mão ao pendente. Fora o Nuno que mudera no dia em que soubemos que íamos ser pais. O colar era antigo, a prata estava oxidada, e o pendente, do tamanho da ponta de um polegar, tinha gravado um símbolo estranho, parecido com uma ave a levantar voo. Eu perguntara-lhe o que significava, e o Nuno limitara-se a sorrir. Foi um velho amigo que me deu. Não tem valor em dinheiro, mas tem em significado. Quero que o guardes. Marta aproximou-se, a voz ríspida. O que é do meu irmão? Fica aqui. Não tenhas o vício de levar tudo contigo. Desta vez, não sei de onde tirei forças. Recuei um passo e agarrei o colar com força na mão. Olhei-a nos olhos, pela primeira vez desde aquela noite, sem desviar o olhar. A minha voz tremia, mas era firme. Foi o Nuno que me deu. Quem o quiser tirar, terá de passar por cima de mim e do meu filho. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez não esperassem que alguém que acabara de ser forçada a assinar papéis e a quem tinham arrancado a aliança ainda se atrevesse a responder com tanta firmeza. Rui franziu o sobrolho, prestes a avançar, mas Adelaide fez um gesto com a mão, o rosto cheio de desprezo. Deixa lá. Essa prata velha não vale quase nada. Deixa-a levar, como se fosse uma esmola. Tira-ma da frente. Marta ainda parecia contrariada, mas, com a ordem da mãe, virou o rosto, amuando. Não disse mais nada. Arrastei a mala até a porta. Cada passo que dava naquela sala era como pisar cacos de vidro. A fotografia do Nuno continuava a seguir-me com o olhar. Quis parar para lhe acender uma última vela,
mas Rui já tinha aberto a porta e indicava a saída com a cabeça. Anda, vai-te embora. Não fiques aí a fazer-te de coitadinha. O vento frio do pátio bateu-me no rosto, trazendo o cheiro à chuva e à terra úmida. Passei pela soleira. A porta de ferro abriu-se e fechou-se com um estrondo atrás de mim. O som da fechadura a trancar foi como uma declaração de que eu não tinha mesmo como voltar. Fiquei do lado de fora do portão, com uma mão a segurar a mala e a outra a proteger a barriga. O velho colar de prata continuava ao meu pescoço, pressionado contra a pele. A barriga doía-me de forma surda, não intensa, mas em ondas, obrigando-me a curvar e a respirar devagar. Tive medo de que o meu filho estivesse a sentir aquele frio. Antes que a porta principal se fechasse por completo, ouvi Rui dizer em voz baixa a Adelaide, mais alto o suficiente para que eu escutasse: "Deixa-a ir. Sem dinheiro, sem casa. Mais cedo ou mais tarde, vai ter de voltar a rastejar. Nessa altura, obrigamo-la a assinar o que quisermos." Adelaide respondeu com uma risada curta. O som daquela risada, levado pelo vento, era mais frio do que a chuva da noite. Levantei a cabeça e olhei para a casa. Há tão pouco tempo, aquele fora o lugar onde eu cozinhara todas as refeições para o Nuno, onde esperara por ele depois de cada turno, onde imaginara o nosso filho a dar os primeiros passos naquele pequeno pátio. E, no entanto, depois de um funeral, todos os laços naquela casa tinham sido medidos em papéis, seguros e direitos de herança. De repente, percebi que algumas pessoas que se tratam por família tornam-se mais frias do que estranhos quando os seus interesses estão em jogo. Pensei em voltar para a casa dos meus pais. Bastava um telefonema, e eles, com certeza, iriam buscar-me. Por mais pobre que fosse a nossa casa, nunca abandonariam uma filha. Mas logo me veio à mente a imagem da minha mãe a levar a mão ao peito sempre que se emocionava, e do meu pai a andar devagar depois do ligeiro AVC que tivera no ano anterior. Quando casei, eles endividaram-se para que eu não ficasse a dever nada à família do meu noivo. Se soubessem agora que eu, grávida, tinha sido expulsa de casa sem nada, como é que aguentariam? Fiquei muito tempo debaixo daquela chuva fina, até as sandálias ficarem encharcadas. Por fim, baixei-me. Peguei na mala e afastei-me daquele beco. Não sabia para onde ia, nem como iria viver no dia seguinte. Sabia apenas que não podia desmoronar ali, em frente à casa dos Almeida, e muito menos podia deixar que o meu filho nascesse no meio do desprezo daquelas pessoas. Pousei a mão na barriga, a voz embargada pelo som da chuva. "Desculpa, meu filho. A partir de agora, somos só tu e a mãe." Só depois de dizer aquilo é que as lágrimas vieram. Mas, estranhamente, no meio daquele frio cortante, o pendente do Nuno, encostado ao meu peito, parecia ligeiramente quente, como se ele, em silêncio, continuasse a caminhar conosco naquela longa noite, sem uma única luz atrás de nós. 2 meses depois de sair da casa dos Almeida, aluguei um pequeno quarto nos arredores de Loures. Dizia quarto para não me sentir tão mal, mas na verdade era apenas uma divisão num anexo antigo. As paredes estavam manchadas de umidade e o telhado de zinco era tão baixo que, nos dias de sol, o calor era insuportável. Nos dias de chuva, a água infiltrava-se pelas frestas e escorria em fios pela parede de cimento frio. Coloquei a mala velha num canto e usei pedaços de cartão para forrar os pés da cama e evitar a umidade. Todas as noites, deitada a ouvir os ratos a correrem no teto, pousava a mão na barriga e dizia a mim mesma que, pelo menos, tínhamos um teto sobre a cabeça. O pouco dinheiro que eu tinha de parte já se esgotara. Antes de o Nuno falecer, ele esteve internado alguns dias, e fui eu que paguei os medicamentos, os exames e as deslocações. Depois do funeral, para não parecer que estava a fazer contas com a família do meu marido, também paguei várias despesas pequenas. Quando me expulsaram, tudo o que levei comigo foram algumas roupas, os meus documentos e dinheiro suficiente para viver 2 meses, com muito cuidado. Na altura, ainda pensei que, com esforço, se encontrasse algum trabalho para fazer em casa, conseguiríamos superar aquela fase difícil. Comecei a aceitar trabalhos de costura de uma pequena fábrica perto do mercado local. No início, olharam para minha barriga com hesitação, mas, como eu insisti muito, deram-me algumas dezenas de camisolas de criança para cortar linhas,
pregar botões e corrigir pequenas falhas. O trabalho não era pesado, mas exigia que eu ficasse sentada e curvada durante muito tempo, com os olhos fixos em cada agulha, cada fio, até ficar com a vista turva. Havia dias em que trabalhava de manhã à noite, com as costas a doer e a barriga pesada, e no fim ganhava apenas alguns euros. Não me atrevia a queixar-me. Já era uma sorte ter trabalho. Uma mulher grávida, sozinha, não tinha o direito de escolher. Havia tardes em que, ao levar as peças prontas para a fábrica, passava por um pequeno restaurante no início da rua. O cheiro a peixe assado, a sopa de legumes, era tão intenso que me doía o coração. Parava por um instante e logo continuava a andar, com medo de que, se olhasse mais um pouco, não resistiria. Na minha carteira, só tinha dinheiro suficiente para comprar alguns ovos, uns legumes e um pacote de massa. Tinha de contar cada cêntimo. O que comeria hoje para que amanhã ainda tivesse dinheiro para o leite de grávida? Depois de pagar a renda deste mês, quanto sobraria para as consultas? Antes, o Nuno costumava repreender-me carinhosamente por eu ser demasiado poupada. Tens de comer por dois, Inês. Não sejas forreta com a saúde. Agora, já não havia ninguém para me dizer aquilo. Não me atrevia a voltar para a casa dos meus pais. Não por não ter saudades, mas por medo. A minha mãe tinha problemas de coração. Sempre que se emocionava, sentia dores no peito e ficava pálida. O meu pai, depois do AVC, já não andava com a mesma firmeza e cansava-se a falar. Se soubessem que a filha deles, grávida, tinha sido expulsa pela família do marido, não sei como reagiriam. Sempre que a minha mãe me ligava, a sua voz era a mesma, terna como sempre. A família do teu marido trata-te bem? Tens alguém que cuide da tua alimentação? Eu mordia o lábio com tanta força que sentia o sabor a sangue e forçava um tom de voz alegre. Sim, mãe, está tudo bem. Eles gostam muito de mim. Não te preocupes. Depois de desligar, ficava sentada na beira da cama por um longo tempo. Havia mentiras que não eram para esconder erros, mas para poupar sofrimento a quem amamos. Queria chorar com a minha mãe, dizer-lhe que estava exausta, com medo, que não sabia o que iria comer no dia seguinte, mas depois olhava para a minha barriga e lembrava-me de que já era mãe. Uma mãe pode fraquejar, mas não pode deixar que a sua fraqueza arraste outros para o abismo. A família do meu marido não se limitou a expulsar-me. Espalharam o boato de que eu tinha fugido com o dinheiro do Nuno, que me tinha aproveitado da confusão do funeral para roubar documentos e o dinheiro do seguro. No início, eu não sabia de nada, até que um dia no mercado vi duas conhecidas da família do meu marido a olharem para mim de uma forma estranha. Uma delas disse, em voz alta o suficiente para que eu ouvisse: as mulheres de hoje são terríveis. O marido mal morre e já estão a pensar na vida delas. Fiquei paralisada no meio da banca dos legumes, com um molho de couves na mão, sem saber como pagar. Afinal, na história que eles contavam ao mundo, eu não era a mulher que fora expulsa, mas a interesseira que abandonara a casa depois de roubar tudo o que podia. Uma vez, juntei toda a coragem que tinha e fui à antiga empresa do Nuno perguntar pelo último ordenado, pelo subsídio de acidente e pelo seguro. A senhora dos recursos humanos olhou para mim, um pouco embaraçada, e disse que os documentos dele já tinham sido tratados por um familiar. Perguntei quem era, se era minha sogra ou o meu cunhado. Ela evitou a pergunta, dizendo apenas: lamento, não podemos fornecer essa informação sem documentos legais claros. Fiquei no corredor da empresa, por onde o Nuno passara todos os dias, a sentir-me ao mesmo tempo estranha e humilhada. O meu marido trabalhara ali durante anos e, no entanto, nem sequer a sua mulher e o seu filho podiam saber do seu último ordenado. A partir desse dia, uma suspeita pesada começou a crescer dentro de mim. Talvez eles já tivessem planeado tudo desde o início: expulsar-me, obrigar-me a assinar os papéis, ficar com o meu telemóvel, tirar-me a aliança, espalhar calúnias e, em segredo, apropriarem-se de tudo o que estava relacionado com o Nuno. Quanto mais pensava, mais me arrepiava. Mas, naquela altura, eu não tinha dinheiro, não tinha advogado, não tinha ninguém que me apoiasse. Mesmo que a verdade estivesse à minha frente, só podia cerrar os dentes e aguentar.
Numa noite de final de mês, chovia torrencialmente. Abri a carteira para contar o dinheiro. Apenas algumas notas amarrotadas. O último pacote de massa estava ao lado da lata de leite de grávida, quase vazia. Sentei-me no chão, em frente à pilha de costuras por entregar, com os olhos a arder de cansaço e fome. De repente, o estômago deu um nó e o bebê deu um pontapé suave, o que me fez desabar a chorar. Eu podia aguentar, mas o meu filho não tinha culpa de passar fome comigo. Tirei o colar do Nuno do pescoço e segurei-o na palma da mão. O pendente de prata, já gasto, com o desenho da ave a levantar voo, ainda era nítido sob a luz fraca da lâmpada. Pressionei-o contra a minha bochecha, as lágrimas a caírem, frias. Era a última coisa que ainda tinha o cheiro dele, a única coisa que conseguira salvar daquela casa. Tinha prometido a mim mesma que, por mais difícil que fosse, nunca o venderia, nunca o penhoraria, nunca me separaria dele. Mas na manhã seguinte, quando acordei com dores de fome e a cabeça a andar à roda, percebi que não tinha outra saída. Embrulhei o colar num lenço de pano limpo e guardei-o no bolso mais fundo do casaco. Dizia a mim mesma que era só para penhorar, só para conseguir algum dinheiro para comida e para a renda, e que, assim que arranjasse um trabalho estável, iria buscá-lo de volta. Era fácil dizer, mas, ao sair do quarto, as minhas pernas pareciam de chumbo. Mal sabia eu que aquela decisão, a mais vergonhosa e desesperada da minha vida, estava prestes a abrir uma porta que eu nunca ousara imaginar. Naquela manhã, fiquei muito tempo sentada na beira da cama, ainda a segurar o lenço que envolvia o colar do Nuno. Lá fora, ouviam-se os sons habituais da manhã, pessoas a irem para o mercado, o barulho das motas, as vozes dos entregadores. Só o meu coração estava tão pesado que mal conseguia respirar. Sabia que estava prestes a fazer algo que trairia a memória dele. Mas, ao olhar para a lata de leite vazia e para o último pacote de massa na prateleira, percebi que já não tinha o direito de manter o meu orgulho de forma ingênua. Vesti o meu vestido de grávida, já desbotado, prendi o cabelo e escondi o colar no bolso interior do casaco. Antes de sair, olhei uma última vez para o quarto úmido e pequeno e prometi a mim mesma que, assim que conseguisse algum dinheiro, compraria leite, arroz, pagaria a renda e trabalharia mais para recuperar o colar. Não o ia vender, ia apenas penhorá-lo. Repetia isto na minha cabeça, como se estivesse a pedir perdão ao Nuno. No bairro, falava-se de uma casa de penhores chamada Confiança. Diziam que era a maior da zona, que pagava melhor do que as pequenas lojas perto do mercado, mas que também era um lugar onde nem toda a gente se atrevia a entrar. O dono, um tal de Arthur Mendes, dizia-se que tinha um passado complicado. Depois, abrira a casa de penhores, uma empresa de transportes, armazéns, e tinha contactos por toda a região. Uns diziam que ele era muito duro, que os seus empregados não se atreviam a desobedecer-lhe. Outros diziam que ele tinha os seus próprios códigos, que não se metia com os mais fracos, mas ninguém sabia o que era verdade. Hesitei muito tempo, uma mulher grávida, sozinha, a entrar num lugar daqueles. Só de pensar, sentia medo. Mas que outra opção tinha? As lojas mais pequenas, com certeza, iriam oferecer-me uma miséria e eu precisava de dinheiro. Chamei um táxi. Sentada no banco de trás, com as mãos na barriga, olhava para a estrada ainda úmida do orvalho da manhã. O vento batia-me no rosto, frio, mas o meu coração estava ainda mais gelado. A loja Confiança ficava numa avenida principal, com um letreiro vermelho e letras douradas que encandeavam. À porta, alguns jovens com tatuagens fumavam, uns encostados a uma mota, outros a olhar para o telemóvel. Olharam para mim de alto a baixo. Baixei a cabeça e entrei o mais depressa que pude. O cheiro a tabaco, a sofás velhos e a notas de banco misturava-se, criando um ambiente pesado e desagradável. Atrás de um balcão de vidro estava um empregado jovem, de cabelo com gel e um fio grosso ao pescoço, a mascar pastilha elástica enquanto mexia no telemóvel. Fiquei algum tempo em frente ao balcão, sem coragem para falar. Ele levantou a cabeça, olhou para mim de relance e perguntou, secamente, «Quer penhorar alguma coisa?» Engoli em seco,
Tirei o lenço do bolso e desdobrei-o. O velho colar de prata apareceu sob a luz branca. Queria penhorar este colar, disse eu, em voz baixa. Não preciso de muito, só o suficiente para me desenrascar por uns dias. O empregado pegou nele, olhou-o por alto, sem sequer examinar o pendente. Riu-se com desdém. Prata velha como esta, vale uns trocos. No máximo, se quiser, assina o papel. Se não, leve-o. Uns trocos. Aquelas palavras apertaram-me o coração. Para eles, era apenas um pedaço de prata oxidada. Para mim, era a última coisa que me restava do meu marido. Olhei para o pendente com a ave a levantar voo, os olhos a arder. Quis arrancar-lo dali, abraçar-lo e fugir. Mas, ao pensar no meu filho, no jantar daquela noite que ainda não sabia como cozinhar, cerrei os dentes e perguntei: não pode dar um pouco mais? Estou grávida, preciso mesmo do dinheiro. O empregado encolheu os ombros, indiferente. Isto aqui não é uma instituição de caridade. O objeto vale o que vale. Se quiser, assine. Empurrou um papel na minha direção, juntamente com uma esferográfica sem tampa. Olhei para o papel, a mão a tremer. Se assinasse, o colar do Nuno ficaria ali. Vou buscar-lo de volta. De certeza que vou, repetia a mim mesma. Mas um mau pressentimento invadiu-me. No momento exato em que a ponta da caneta tocou no papel, ouvi passos a descer as escadas interiores. Um homem de camisa preta apareceu. Teria uns 40 anos. Era alto, de ombros largos, com um rosto marcado pela vida e um olhar tão penetrante que deixava qualquer um desconfortável. O empregado endireitou-se imediatamente, a voz a mudar de tom. Senhor Arthur. Não me atrevi a olhar por muito tempo. Baixei a cabeça a pensar que aquele devia ser o famoso Arthur Mendes. O senhor Arthur passou pelo balcão sem me dar atenção, mas, passados alguns passos, o seu olhar fixou-se de repente no colar que estava sobre o vidro. O seu corpo estacou, e a expressão fria do seu rosto desapareceu, dando lugar a um espanto mal disfarçado. Voltou para trás apressadamente. Pegou no colar e passou o dedo suavemente sobre o símbolo da ave a levantar voo. A sua expressão mudou radicalmente. Olhou para mim fixamente, a voz rouca. Onde arranjou isto? Fiquei em pânico, a pensar que estava na posse de algo problemático. Abracei a minha barriga, recuei meio passo e respondi, num fio de voz. É do meu marido. Ele faleceu. Eu só queria penhorar-lo para conseguir dinheiro para comer. Não o roubei. Ao ouvir as palavras meu marido, o olhar do senhor Arthur tornou-se ainda mais pesado. Como se chama o seu marido? Perguntou ele, insistente. Nuno. Trata-se de Nuno Almeida, respondi, a tremer. Mal o nome foi pronunciado, a sala pareceu ficar em silêncio. O senhor Arthur ficou imóvel por alguns segundos, a mão a apertar o colar com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O empregado ao lado parou de mascar a pastilha. Olhei para a cara dele, cada vez mais assustada. Pensei que ia ser repreendida, interrogada, talvez até detida por algo que não compreendia. Mas, de repente, o senhor Arthur virou-se para os seus homens e gritou, a voz fria e urgente, fechem a porta. Os homens que estavam à entrada apagaram os cigarros e baixaram a grade de segurança a meio. Fiquei pálida, as pernas a fraquejar. Senhor, se não o pode aceitar, devolva-mo, por favor. Eu vou-me já embora. O senhor Arthur olhou para mim, o olhar sério, mas com um toque de compaixão. Falou devagar. Cada palavra uma ordem. Ninguém a deixa sair daqui a pé. Antes que eu pudesse perceber, deu mais ordens. Levem a senhora para o escritório. Preparem-lhe um copo de leite quente. Chamem o meu médico de confiança para examinar e preparem um carro. Depois virou-se para um homem ao seu lado, a voz dura. Abre o cofre. Tira já 1 milhão de euros e liga para casa. Diz para prepararem o quarto de hóspedes. A partir de agora, ela é minha convidada de honra. Fiquei paralisada a pensar que tinha ouvido mal. Há poucos minutos, o colar do Nuno valia uns míseros trocos. Agora, o homem mais poderoso daquela casa de penhores estava alarmado a ordenar que me dessem 1 milhão de euros por causa dele. Abracei a minha barriga, as lágrimas a escorrerem.
mais por confusão do que por alegria. Senhor Arthur, perguntei, em voz baixa, afinal, o que é este colar? E como conhece o meu marido? Ele olhou para o pendente na sua mão, a voz tão baixa que quase parecia embargada, porque se não fosse o Nuno, há muitos anos, este Arthur Mendes já não teria paz para cuidar, nem sequer estaria vivo para falar consigo. Ergueu a cabeça, o olhar novamente afiado. E se o trouxe até mim, significa que a dívida que tenho para com o Nuno chegou à altura de ser paga. A porta do escritório fechou-se atrás de mim. O som do trinco fez o meu coração dar um salto. Sentei-me numa cadeira de cabedal, em frente a uma secretária grande, com as mãos na barriga, a tentar regular a respiração. Lá fora, ouvia-se a grade de segurança a descer, passos apressados e alguém a falar ao telefone. Tudo aquilo tornava a sala, já por si fechada, ainda mais opressiva. Não sabia se tinha tropeçado na sorte ou em algo ainda mais assustador. Sabia apenas que o colar do Nuno estava nas mãos daquele homem, Arthur Mendes, e que o olhar dele não era o de quem avalia um objeto para penhora. O senhor Arthur ficou um longo tempo junto à janela, de costas para mim. A mão apertava o pendente com força, os ombros tensos, como se estivesse a engolir algo muito difícil de dizer. O homem que, momentos antes, silenciara toda a loja com uma única ordem, estava agora em silêncio, perante um velho objeto de prata. Não me atrevi a perguntar mais nada. Tinha medo de que, se dissesse uma palavra errada, tudo o que estava a acontecer se desvanecesse como um sonho estranho. Pouco depois ele virou-se, puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. O seu olhar continuava penetrante, mas já não tinha a frieza do dono de uma casa de penhores. Era o olhar de alguém que reencontrara algo perdido há muito tempo. Pousou o colar sobre a mesa, empurrou-o na minha direção e disse, devagar, isto não é algo que qualquer pessoa possa penhorar. Diga-me outra vez, quem lhe deu? Foi o meu marido, responde, engolindo em seco, a voz trêmula. O Nuno deu-mo para eu guardar, quando ainda era vivo. Ele faleceu, e por isso é que, em desespero, o trouxe aqui. Ao ouvir novamente o nome do Nuno, os olhos do senhor Arthur contraíram-se, baixou a cabeça e passou o dedo sobre o símbolo da ave no pendente. Os poucos segundos de silêncio pareceram uma eternidade, durante a qual ouvi o meu próprio coração a bater no peito. Depois, ele virou o rosto, a voz mais baixa. Ele morreu mesmo? A pergunta não soava a dúvida, mas a incredulidade de quem se recusa a aceitar a verdade. Acenei com a cabeça, as lágrimas a voltarem. Teve um acidente. Não cheguei a tempo de o ver uma última vez. O senhor Arthur fechou os olhos. No seu rosto marcado pela vida, vi um lampejo de dor, rápido, mas suficiente para me fazer perceber que o Nuno, para ele, não era um conhecido qualquer. Nesse momento bateram à porta. Um dos seus homens entrou, inclinou a cabeça e disse em voz baixa, Senhor Arthur, o dinheiro está a ser preparado. O médico também já vem a caminho. O senhor Arthur abriu os olhos, a voz novamente firme. Rápido. Quero 1 milhão de euros completo, sem faltar um cêntimo, e diz ao pessoal de casa para preparar um quarto limpo e silencioso. Ela está grávida, não a assustem. Levantei-me de um salto, a gesticular com as mãos. Não, por favor, senhor. Eu não posso aceitar esse dinheiro. Só preciso de alguns milhares de euros, o suficiente para comer e pagar a renda. Vim aqui para penhorar o colar, não para pedir dinheiro. Falei tão depressa que perdi o fôlego, e a barriga deu uma pontada. O senhor Arthur franziu o sobrolho e fez-me sinal para me sentar. Sente-se. Não se exalte. Mordisquei o lábio, as lágrimas a caírem. 1 milhão de euros era demasiado. Não estava habituada a receber tanto de ninguém. Tinha medo. De repente, o senhor Arthur bateu com força na mesa. O som fez-me estremecer. Mas o seu tom, em seguida, não era de repreensão, mas de raiva contra a injustiça que eu sofrera. Você não tem o direito de ser tão pobre ao ponto de ter de vir penhorar isto por uns trocos. Ouviu bem? A pessoa que usa este colar não pode ser encurralada desta maneira. Olhei para ele, paralisada. Desde que o Nuno morrera, ninguém me dissera algo assim. Tinham duvidado de mim, expulsado-me, caluniado-me, mas ninguém me perguntara como eu tinha sobrevivido.
Pouco depois, 2 homens trouxeram uma mala preta e colocaram-na sobre a mesa. Quando a abriram, os maços de notas perfeitamente alinhados deixaram-me atordoada. Nunca vira tanto dinheiro de tão perto. Mas, estranhamente, o que me fazia tremer não era o dinheiro, mas a sensação de que a minha vida fora subitamente arrastada para um segredo relacionado com o Nuno. O Sr. Arthur não olhou muito tempo para a mala. Olhou para mim e disse, com firmeza, este dinheiro não é uma esmola, nem é para comprar o seu colar. É a primeira parte da dívida que tenho de pagar ao Nuno. Abali a cabeça, a voz embargada. Eu não percebo. Qual era, afinal, a relação entre o senhor e o meu marido? O Sr. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, há coisas que lhe vou contar, mas não agora, não enquanto estiver a tremer assim. Primeiro, tem de comer, descansar e deixar que o médico examine o bebê. Se o Nuno estivesse vivo, era o que ele quereria que eu fizesse. Ao ouvi-lo falar do meu marido com tanta familiaridade, o meu coração amoleceu. Abracei a barriga, as lágrimas a caírem sem parar. O Sr. Arthur levantou-se, pegou num casaco fino e deu-mo. O seu gesto foi cuidadoso de uma forma estranha. A partir de agora, não é mais uma cliente desta loja. É alguém que eu protejo. Se alguém lhe perguntar, diga que Arthur Mendes está do seu lado. Levantei o olhar para ele, sentindo uma mistura de gratidão e confusão. Durante tantos dias, tudo o que eu quis foi que alguém acreditasse que eu não era gananciosa, que não tinha fugido, que não traíra o meu marido. E a primeira pessoa a defender-me era um estranho, saído de um passado sobre o qual o Nuno nunca falara. Peguei no colar, a mão a fechar-se sobre ele. Sr. Arthur, o senhor está a ajudar-me por amizade ao meu marido, e estou-lhe muito grata, mas não me atrevo a aceitar tanto. Só quero viver o dia a dia e ter o meu filho em segurança. Ele olhou para mim durante um longo tempo, o olhar a escurecer. Depois, baixou a voz, cada palavra lenta e pesada. Se fosse só para viver o dia a dia, eu ter-lhe-ia dado alguns milhares de euros e deixado-a ir. Mas este assunto não é assim tão simples. Fiquei gelada. A sala pareceu arrefecer, apesar de a porta estar fechada. O Sr. Arthur foi até a secretária, tirou um pequeno dossiê de uma gaveta, mas ainda não me mostrou. Apenas pousou a mão sobre ele, a olhar-me nos olhos. Não quero tirar conclusões precipitadas sem provas suficientes, mas prepare-se. A morte do Nuno pode não ter sido tão simples como pensa. Fiquei sem ar, a pensar que tinha ouvido mal. Nos últimos 2 meses, eu tinha me forçado a aceitar que o meu marido tivera um fim trágico devido a um acidente inesperado. E agora, o seu velho amigo sugeria que havia algo mais por trás daquela morte. Apertei a barriga com força, sentindo que o bebê também se aquietara. Fiquei gelada. O que quer dizer com isso? Perguntei, quase sem voz. O Sr. Arthur não respondeu de imediato. Olhou para o colar na minha mão, a voz a baixar. Ainda não tenho certezas, mas sei que o Nuno não era uma pessoa descuidada. E também sei que há quem estivesse apenas à espera de que ele caísse para roubar tudo o que pertencia a si e ao seu filho. Essa frase foi como um trovão que me atingiu em cheio. Pela primeira vez, desde que fora expulsa de casa, a dor da perda do meu marido começou a transformar-se numa suspeita muito mais assustadora. O Sr. Arthur terminou a frase e levantou-se imediatamente, indo até a porta. Abriu-a ligeiramente e falou com alguém do lado de fora, em voz muito baixa, mas firme. Ninguém entra. Telemóveis em silêncio. Se alguém perguntar, digam que estou a receber uma visita. Tudo o resto fica para depois. A pessoa do lado de fora respondeu rapidamente e afastou-se. A porta fechou-se novamente. A sala ficou tão silenciosa que consegui ouvir a chuva fraca lá fora e o zumbido do ar-condicionado. O Sr. Arthur voltou, puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. Desta vez, já não tinha o ar de quem dá ordens aos seus subordinados. Os ombros estavam ligeiramente descaídos, o olhar mais distante, como se estivesse a viajar para um passado muito antigo. Pousou o colar no centro da mesa, tocou levemente no pendente com a ave a levantar voo e começou a falar. Antigamente, eu e o Nuno andamos na mesma faculdade. Ele estudava engenharia civil e eu, economia. Não tínhamos nada a ver um com o outro,
mas tornamo-nos grandes amigos. Fiquei em silêncio, com as mãos na barriga, sem me atrever a interrompê-lo. Desde que me casara com o Nuno, sabia que ele tinha alguns amigos antigos, mas raramente falava deles em profundidade. Era do tipo que guardava as tristezas para si. Se alguém perguntasse, sorria e desconversava. Agora, ao ouvir o Sr. Arthur falar daqueles anos, senti que estava a tocar numa parte da vida do meu marido que eu nunca tivera a oportunidade de conhecer. O Sr. Arthur contou que, na altura, a sua família era muito pobre, tão pobre que tinha de pedir para adiar o pagamento da renda do quarto todos os meses. As refeições eram, muitas vezes, apenas pão com azeite. O pai dele era servente de pedreiro e a mãe vendia no mercado. Ambos estavam doentes, mas escondiam-no do filho para que ele pudesse estudar em paz. No segundo ano da faculdade, o pai dele ficou gravemente doente e teve de ser internado de urgência. As despesas com medicamentos, internamento e exames somaram uma quantia que, para a sua família, era como uma montanha a esmagá-los. Ele sorriu, um sorriso amargo. Naquela altura, pensei em desistir dos estudos e ir trabalhar nas obras para ganhar algum dinheiro. Ver o meu pai ali, deitado, a minha mãe a chorar no corredor e eu sem um tostão no bolso, era uma humilhação. Parou por um momento e esfregou o nariz. Vi que os seus olhos estavam ligeiramente vermelhos, mas ele conteve-se. Um homem que impunha respeito a tantos, ainda se emocionava ao falar dos pais e do seu passado de pobreza. Foi então que o Nuno apareceu na história. Quando soube o que se passava, não disse muito. Apenas lhe entregou em silêncio um envelope. Dentro estava todo o dinheiro que ele tinha juntado a trabalhar nas obras, a dar explicações à noite e a bolsa de estudo que acabara de receber. O Sr. Arthur, na altura, não quis aceitar, pois sabia que o Nuno também não tinha uma vida fácil. Mas o Nuno disse apenas uma frase: dinheiro pode sempre ganhar mais. Pais, só tens uns. Aceita. Um dia, pagas-me com um jantar decente. Ao ouvir aquilo, as lágrimas caíram-me sem que eu desse por isso. Era mesmo o meu Nuno. Ele era sempre acima, ajudava os outros em silêncio, sem alarido, sem esperar nada em troca. Mesmo em casa, nunca contou que tinha feito um favor tão grande a alguém. Eu, por vezes, até o criticava por ser demasiado prestável, por ajudar toda a gente. Só agora percebia que a sua bondade não era fraqueza, mas algo que ele escolhera cultivar desde muito jovem. O Sr. Arthur baixou a cabeça, a voz rouca. Sem ele, o meu pai não teria sobrevivido àquela noite, e a minha mãe ter-se-ia afundado na tristeza. Para ser sincero, sem o Nuno, eu já teria perdido a minha família há muito tempo. A sala ficou em silêncio. Eu não sabia o que dizer. À minha frente já não estava o temido dono da confiança, mas um homem que se curvava perante a bondade do meu marido. Mas a vida não foi fácil para o Sr. Arthur. Depois daquele episódio, ele ainda tentou continuar a estudar, mas as dívidas, os medicamentos e a renda perseguiam-no. Desistiu dos estudos a meio. Começou por fazer biscates, depois juntou-se a grupos que faziam cobranças difíceis, trabalhou como segurança, meteu-se em todo tipo de negócios duvidosos para ganhar dinheiro rapidamente. Não entrou em pormenores. Disse apenas uma frase pesada: há caminhos em que, só depois de entrares, percebes o quão fundo é o lodo. Mas na altura, eu só pensava numa coisa: os meus pais estavam vivos e eu tinha de os sustentar. Muitos anos depois, quando já tinha algum poder e dinheiro, reencontrou o Nuno num pequeno restaurante. O Nuno continuava simples, com o mesmo sorriso terno, sem nunca se dar ares de ter sido o salvador de alguém. Ficaram a conversar até tarde. Antes de se despedirem, o Sr. Arthur tirou este colar e deu-o ao Nuno. Fica com isto, disse ele. Não vale muito dinheiro, mas quem o vir na minha posse saberá que é um sinal. Se algum dia tu, ou alguém da tua família, precisarem de ajuda, tragam-no. Eu pagarei com a minha vida. Levei a mão ao pescoço, ao lugar onde o colar estivera durante tantos meses. Afinal, aquilo que eu pensava ser apenas uma recordação antiga, carregava uma promessa tão pesada. Afinal, quando o Nuno me colocou ao pescoço, não me estava apenas a dar um objeto, mas talvez, secretamente, a deixar-me uma saída de emergência. Ao pensar nisto,
O meu coração doeu, como se estivesse a ser esmagado. Ele preocupara-se comigo até em coisas que eu desconhecia, e, no entanto, mal ele fechou os olhos. Fui expulsa da sua própria casa. O Sr. Arthur olhou para mim, a voz novamente firme. Ao trazê-lo aqui, significa que chegou a hora de eu pagar a minha dívida. Não com os trocos de um penhor, nem apenas com 1 milhão de euros. Tenho de pagar a pessoa certa, da forma certa, honrando a amizade que o Nuno me deixou. Comecei a chorar, não de desespero como nas noites no quarto alugado, mas um choro de dor e de saudade. Pela primeira vez desde a morte do meu marido, alguém falava dele com verdadeiro respeito, e não com números e papéis frios. Ele nunca me contou esta história, disse eu, a limpar as lágrimas. O Nuno era sempre assim, nunca dizia a ninguém o que fazia pelos outros. O Sr. Arthur acenou com a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Ele era assim, tão bom que por vezes fazia os outros sentirem-se pequenos. O sorriso desapareceu rapidamente. Levantou-se, foi a um pequeno cofre no canto da sala, marcou o código e tirou um dossiê fino e um envelope com fotografias. Pousou o envelope na mesa, mas não o abriu logo. O seu olhar tornou-se afiado, completamente diferente da emoção que mostrara ao recordar o passado. Mas a história não acaba nesta dívida, disse ele. Devagar, desde que soube da morte do Nuno, senti que algo não estava bem. Ele não era de conduzir de forma imprudente, e muito menos seria descuidado a transportar documentos importantes. Prendi a respiração, a mão a apertar a roupa. Ele tirou uma fotografia do local do acidente e empurrou-a na minha direção. Na imagem, via-se o carro do Nuno, amolgado de um lado, a frente desalinhada em direção ao separador central. Olhar para aquilo doía-me no peito, mas o Sr. Arthur apontou para um canto da fotografia, a voz baixa. Olhe para isto. A forma como o caminhão bateu aqui é muito estranha. Se fosse uma colisão normal, a força não teria esta direção. Levantei o olhar, a garganta seca. O Sr. Arthur olhou-me nos olhos, cada palavra pesada. Ainda não posso afirmar quem foi, mas a morte do Nuno cheira a esturro. E, se houver mesmo alguém por trás disto, então você e o seu filho não foram apenas roubados. Estão em verdadeiro perigo. O Sr. Arthur bateu levemente com a ponta do dedo na fotografia do local do acidente. O som, embora suave, ecoou na sala silenciosa de uma forma arrepiante. Apontou para a lateral do carro do Nuno, onde a chapa estava amolgada num ângulo estranho. Olhe bem para isto. Um acidente normal nunca atinge este ponto. Se um caminhão perde o controle, o impacto é frontal ou lateral ao longo do veículo. Mas esta marca parece que alguém forçou o carro do Nuno a sair da sua faixa primeiro e só depois o abalroou. Olhei para a fotografia até a vista se turvar. Antes, sempre que pensava no acidente, via apenas um negrume denso. Disseram-me que o Nuno tivera o azar de se cruzar com um caminhão que ficara sem travões. O processo estava a ser tratado pelas autoridades e a família devia apenas tratar do funeral. Na altura, a dor era tanta que não tive lucidez para fazer mais perguntas. Acreditei no que os mais velhos da família disseram. Acreditei que o meu marido tivera um destino trágico, que o céu fora cruel. Nunca me atrevi a pensar que uma mão humana pudesse estar por trás daquela morte. O Sr. Arthur espalhou mais algumas fotografias sobre a mesa. Havia uma da estrada deserta, outra das marcas de travagem no asfalto e uma da matrícula do caminhão, parcialmente coberta de lama. Depois de saber da morte do Nuno, mandei investigar, disse ele. O caminhão que provocou o acidente desapareceu muito depressa. O proprietário disse que o vendeu para outra província e o motorista já não mora na zona. Dizem que voltou para a terra dele para se tratar de uma doença. Mas ninguém sabe que terra, nem que doença. Ele riu-se, um riso frio e sem alegria. Um acidente com uma vítima mortal. E o condutor desaparece como se nunca tivesse existido. Acha isto normal? Abali a cabeça, a garganta apertada. As minhas mãos ficaram frias, o suor a brotar nas palmas, apesar do ar condicionado. Lembrei-me do dia do funeral. O Rui dissera apressadamente que todas as formalidades estavam tratadas e que não valia a pena remexer mais no assunto para não perturbar o falecido.
A Adelaide também me dissera que, estando eu grávida, não devia andar de um lado para o outro a fazer perguntas, que devia deixar a família tratar de tudo. Na altura, pensei que estavam a proteger-me por eu estar frágil. Agora, cada uma daquelas palavras transformara-se em espinhos que se cravavam no meu coração. O Sr. Arthur sentou-se à minha frente, sem desviar o olhar do meu rosto. Perguntou, muito devagar: depois da morte do Nuno, quem foi a pessoa que mais beneficiou? A pergunta fez-me gelar. Beneficiou. A palavra soava tão fria que me arrepiei, mas era terrivelmente precisa. Lembrei-me dos papéis que me forçaram a assinar naquela noite, da aliança arrancada da minha mão, do último ordenado e do subsídio na empresa, que já tinham sido levantados por um familiar. Lembrei-me dos boatos de que eu fugira com o dinheiro, quando nem sequer sabia onde esse dinheiro estava. A família do meu marido, murmurei. Ficaram com todos os documentos dele. Disseram que eu não podia reclamar nada. Depois, fui à empresa e disseram-me que um familiar já tinha tratado de todos os pagamentos finais. Os meus olhos encheram-se de lágrimas, mas ainda não me atrevia a pensar que eles pudessem estar envolvidos na morte do Nuno. Afinal, eram a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã. O Sr. Arthur olhou para mim durante um longo tempo e disse, sem rodeios: os laços de sangue não tornam as pessoas automaticamente decentes, especialmente quando há muito dinheiro em jogo. Aquela frase cortou a última réstia de esperança que eu tinha. Queria contrariá-lo, dizer que, por mais gananciosos e cruéis que fossem comigo, não seriam capazes de fazer mal ao Nuno. Mas nem eu mesma tinha a certeza. Uma mãe que duvida do seu próprio neto por nascer, um irmão que expulsa a cunhada grávida, uma irmã que difama a cunhada logo após o funeral do irmão. Que limites não seriam eles capazes de ultrapassar? O Sr. Arthur tirou uma fotocópia de um contrato do dossiê e colocou-a à minha frente. Antes de morrer, o Nuno estava responsável por um grande projeto de construção, no valor de várias dezenas de milhões. Não era só o salário. Havia também um bônus e uma participação nos lucros se o projeto fosse concluído a tempo. Olhei para ele, completamente ignorante deste facto. O Nuno apenas me dissera vagamente que tinha um projeto importante pela frente. Se corresse bem, levar-me-ia a uma clínica melhor para as consultas e compraria um berço novo para o bebê. Eu pensara que era apenas a alegria de um futuro pai. Em alguns dos documentos iniciais, continuou o Sr. Arthur, os benefícios deste contrato estavam diretamente ligados ao seu agregado familiar. Ele disse a um conhecido que depois de receber esse dinheiro, ia criar uma conta em nome da mulher e do filho, para que quando o bebê nascesse, não dependesse de ninguém. As lágrimas caíram-me pelo rosto. Era mesmo o Nuno. Preocupava-se com o futuro, mas nunca se gabava. Preparara um futuro para nós que eu desconhecia, enquanto a família dele se aproveitava da sua morte para apagar todos os vestígios desse futuro. Então, se esse contrato fosse concluído, eu e o meu filho teríamos direito a uma parte? Perguntei, com a voz trêmula. O Sr. Arthur acenou com a cabeça. Não só a uma parte. Poderia ser a beneficiária legal de uma fatia muito grande, especialmente estando grávida do filho dele. Expulsaram-na não apenas por causa da gravidez. Expulsaram-na porque estava no caminho deles. Senti o corpo gelar. Afinal, aos olhos deles, eu não era apenas a nora viúva que precisava de ser descartada. Eu era um obstáculo entre eles e uma fortuna. Abracei a barriga, sentindo o chão a fugir-me dos pés. Quer dizer que eles queriam afastar-me para poderem ficar com tudo? O Sr. Arthur não respondeu logo. Juntou as fotografias, arrumou-as e disse: ainda não tenho provas conclusivas, mas há o cheiro a dinheiro. O cheiro à encenação e demasiadas pessoas a beneficiarem apressadamente da morte do Nuno. Juntando tudo, isto deixa de ser uma coincidência. Baixei a cabeça, as lágrimas a caírem sobre as minhas mãos. Nos últimos 2 meses, pensei que era apenas uma viúva desafortunada, rejeitada pela família do marido. Só agora percebia que a minha tragédia podia ser muito mais profunda. Não só perdera o meu marido, podiam ter me roubado o direito de saber a verdade sobre a sua morte, o patrimônio que ele me deixara e o futuro que ele secretamente preparara para nós. A partir de agora, tem de ter cuidado, disse o Sr. Arthur, baixando a voz.
Não ligue à família dele. Não os deixe saber onde está. E, acima de tudo, não os deixe saber que este colar a trouxe até mim. Se eles estiverem inocentes, havemos de saber. Mas se estiverem envolvidos... Ele parou, o olhar gelado. Eles próprios se vão denunciar muito depressa. Levantei o olhar para ele, sentindo uma mistura de medo e dor. Mas, por entre o medo, algo diferente começava a nascer. Não era a esperança frágil dos dias em que cozia no quarto alugado, mas a sensação de que, finalmente, estava a tocar num fio que me levaria à verdade. Apertei o pendente na mão e disse, em voz baixa, se alguém fez mal ao Nuno, eu quero saber. Por mais que a verdade doa, eu tenho de saber. O Sr. Arthur olhou para mim e acenou lentamente com a cabeça. Certo, mas lembre-se de uma coisa. Para encontrar a verdade, não pode fraquejar perante os seus inimigos. Fiquei em silêncio por um longo tempo, porque no fundo, eu sabia que os primeiros inimigos que teria de enfrentar não eram estranhos, mas as mesmas pessoas que estiveram ao lado do caixão do Nuno, vestidas de luto, a chorar em frente a toda a gente, para depois, pelas costas, me expulsarem de casa. Mal acabei de falar, bateram a porta do escritório com força e insistência. Não era uma batida normal, parecia uma emergência. Um dos homens do Sr. Arthur abriu a porta, entrou com uma expressão tensa e sussurrou-lhe algo ao ouvido. Por estar perto, consegui ouvir algumas palavras soltas. A família. Estão lá fora. A procurar por ela. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. O olhar do Sr. Arthur escureceu e a sua expressão pensativa deu lugar à frieza de quem está habituado a lidar com situações perigosas. Levantou-se de um salto e saiu. Instintivamente, também me levantei, o coração a bater descontroladamente. Há poucos minutos, estava sentada num escritório a ouvir sobre o passado e as suspeitas. Agora, a realidade caía sobre mim com uma rapidez avassaladora, como se alguém me estivesse a apertar o pescoço. Pela fresta da porta, ouvi os gritos que vinham da loja. Reconheci a voz de imediato. Onde está essa mulher? Entreguem-na. Era a voz do Rui. Fiquei paralisada, como se estivesse congelada. Como é que eles sabiam que eu estava ali tão depressa? Tinha chegado há menos de uma hora. Não fizera nada. Não saíra. E eles já me tinham encontrado. A gritar como se estivessem a perseguir um criminoso. Ouvi passos apressados. A grade de segurança a ser puxada com força. Vozes exaltadas. Ouvi o Rui a bater no vidro da porta. A gritar. Furioso. Eu sei que ela está aí dentro. Não a escondam. Essa mulher roubou coisas da minha casa. Se não a entregarem, vão arrepender-se. Comecei a tremer. Não por medo de ser apanhada, mas por perceber que eles estavam dispostos a transformar a verdade numa mentira. Eu só tinha comigo o colar do meu marido, algo que ele próprio me dera. E, no entanto, eles acusavam-me abertamente de roubo. Se eu fosse arrastada para fora naquele momento, sem ninguém para me defender, eles poderiam inventar qualquer história para me destruir. O Sr. Arthur estava do lado de fora. Não lhe via o rosto, mas a sua voz soou clara, grave e fria. Quem vos deu autorização para fazerem esta confusão à porta da minha loja? Houve um breve silêncio, seguido da voz rancorosa do Rui. Estou à procura de uma pessoa. A mulher que está aí dentro é a viúva do meu irmão. Ela roubou-nos e fugiu. Se a esconderem, são cúmplices. Ouvi alguns murmúrios e depois a risada curta do Sr. Arthur. Mas não era uma risada de alegria. Roubou? Tem documentos? Tem provas? Ou é só do tipo que diz o que lhe apetece? Mal ele terminou a frase, a tensão lá fora aumentou. Eu, no escritório, abraçava a barriga com força. O bebê, como se sentisse a agitação, deu um pontapé que me assustou ainda mais. Nunca pensei que um dia teria de me esconder da família do meu próprio marido, como se fosse uma fugitiva. Pensei que, por piores que fossem, não chegariam a este ponto, mas eu subestimara a sua ganância e crueldade. Lá fora, a voz do Rui tornou-se ainda mais alta. Não preciso de papéis. Ela é da minha família. Se eu digo que ela roubou, é porque roubou. Entreguem-na. O som de pancadas no vidro ecoou, fazendo-me estremecer. Imaginei-me a ser arrastada para o meio daqueles homens tatuados, a ser apontada, insultada,
forçada a assinar mais papéis. Só de pensar, as minhas pernas fraquejaram. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se. O senhor Arthur entrou. O seu olhar já não era calmo, era decidido. Sente-se, disse ele, de forma concisa. Não saia. Eles estão à minha procura, gaguejei. Eu vou lá fora falar com eles. Ele interrompeu-me de imediato. A voz dura, ir lá fora, é entregar-se a eles. Acha que vieram aqui para ouvir? Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Calei-me. O senhor Arthur virou-se para um dos seus homens. Fecha a porta completamente. Chama mais gente. Ninguém entra. O homem acenou e saiu a correr. Segundos depois, ouvi a grade a descer por completo, o som do trinco a fechar e mais movimento. Lá fora, o Rui parecia ainda mais furioso. Achas que fechar a porta resolve alguma coisa? Mando já gente para arrombar esta pocilga. A sua voz era um rosnado, misturado com palavrões. Nunca o vira tão agressivo. O cunhado, que fingia ser um homem respeitável perante a família, revelava agora a sua verdadeira face. O senhor Arthur ficou parado por um instante e depois riu-se, friamente. Foi até a porta e, sem levantar a voz, disse algo que silenciou todos. Isto é a confiança. Se querem arrombar, façam o favor de tentar. Uma única frase, e o ambiente lá fora ficou denso. Eu não via, mas sentia que todos tinham parado. Pouco depois, os passos começaram a afastar-se. Já não se ouviam pancadas, apenas alguns insultos ao longe. Depois, o silêncio. Soltei um longo suspiro que nem sabia que estava a prender. As minhas pernas cederam e tive de me agarrar à beira da secretária para não cair. O senhor Arthur voltou-se para mim, a voz mais calma, mas ainda firme. A partir de agora, não pode andar mais sozinha. Eles farejaram-na. Isso significa que estão com medo. Levantei o olhar, sem perceber bem, e ele continuou. As pessoas só têm medo quando têm algo a esconder. E você tem na sua mão uma parte do que eles querem esconder. Abracei a barriga, sentindo pela primeira vez que já não era apenas uma mulher expulsa de casa. Estava no meio de algo muito maior. De um lado, aqueles a quem um dia chamei família, dispostos a espezinhar-me para ficar com o dinheiro. Do outro, a verdade sobre a morte do meu marido, a desvendar-se lentamente. O senhor Arthur pegou no telemóvel e disse, de forma breve, prepara o carro, vamos levar, lá para minha casa. Depois, olhou para mim, o olhar afiado. Se quer sobreviver, tem de ser mais forte do que eles. A partir de agora acabou a fuga. Apertei o colar na mão. Pela primeira vez desde que fora expulsa, já não sentia que estava apenas a tentar sobreviver dia após dia. Percebi, com clareza, que não tinha mais para onde recuar. Ou continuava a ser pressionada, humilhada e caluniada até não me restar nada, ou enfrentava tudo, mesmo que à minha frente estivesse um abismo. E desta vez, já não estava tão sozinha como há 2 meses. O carro que me levou da loja Confiança saiu pela porta das traseiras. Sentei-me no banco do meio, com homens do senhor Arthur de cada lado. À nossa frente, outro carro abria caminho. Através do vidro escuro, via a silhueta do Rui e dos seus acompanhantes, ainda a pairar ao longe, com expressões furiosas. Mas, desta vez, ele já não me conseguia alcançar. A sensação era estranha. Não era de alívio total, mas como a de alguém que acaba de se libertar de uma mão que lhe apertava o pescoço, mas que ainda ouve a respiração do agressor nas suas costas. A vivenda do senhor Arthur ficava isolada no final de uma rua larga, ladeada por palmeiras. O portão de ferro preto abriu-se lentamente, revelando um pátio espaçoso, com seguranças de cada lado. Se não visse com os meus próprios olhos, nunca acreditaria que o homem conhecido por ser o dono de uma casa de penhores temível vivesse num lugar tão tranquilo e bem cuidado. Mal o carro parou. Uma mulher de meia-idade veio receber-me com uma toalha quente na mão. Entre e descanse, por favor, disse ela, com uma voz suave. O senhor Arthur já mandou preparar um quarto. Saí do carro, as pernas ainda a tremer. Do quarto úmido para aquele lugar, passara apenas uma manhã, mas pareciam 2 mundos diferentes. Na sala, a mesa estava posta com canja quente, peixe cozido, legumes
e um copo de leite de grávida ainda a fumegar. Só de olhar, senti um nó na garganta. Nos últimos 2 meses, habituara-me a contar cada pacote de massa, cada ovo, cada lata de leite barata. Agora, com uma refeição decente à minha frente, não sabia como pegar nos talheres. O Sr. Arthur, ao meu lado, falou com uma voz grave, mas sem me pressionar. Coma. Para procurar a verdade, também precisa de forças para se manter de pé. Baixei a cabeça e levei uma colher de canja à boca. Estava quente, macia, e o aroma suave a hortelã espalhou-se na minha boca. Mas, mal engoli, as lágrimas começaram a cair. Virei o rosto, envergonhada, mas o Sr. Arthur limitou-se a colocar uma caixa de lenços de papel ao meu lado. Não me perguntou por que chorava. Talvez compreendesse que, por vezes, as pessoas não choram por mais sofrimento, mas por, pela primeira vez em muito tempo, alguém as tratar como um ser humano. Depois de comer, a médica de confiança do Sr. Arthur veio examinar-me. Disse que o bebê estava bem, mas que eu estava debilitada, com uma ligeira anemia, e precisava de descansar e comer regularmente. Ao ouvir aquilo, senti uma mistura de alegria e dor. O meu filho aguentara a fome, o frio e as palavras cruéis comigo, e ainda assim agarrara-se à vida. Quando a médica saiu, pousei a mão na barriga e sussurrei: "És muito forte, meu filho. A mãe pede-te desculpa." Ao entardecer, o Sr. Arthur levou-me a um escritório no rés do chão. Sobre a mesa estavam vários dossiês arrumados. Sem rodeios, puxou uma cadeira para mim e abriu o primeiro. Esta é a fotocópia do contrato do projeto de que o Nuno estava encarregado antes de morrer. Este é o processo do seguro de acidentes. E estes são os extratos de algumas contas relacionadas que os meus homens conseguiram obter legalmente. Falava de forma clara, sem pressas, como se temesse que eu perdesse algum detalhe. Olhei para os números, as datas, as assinaturas, a cabeça a latejar. Após a morte do Nuno, várias quantias foram levantadas muito rapidamente. O subsídio da empresa foi transferido para uma conta em nome de Adelaide. Um seguro estava a ser processado, e o representante era o Rui. Havia até uma procuração que eu nunca vira, na qual o Nuno supostamente autorizava o irmão a tratar dos seus benefícios em caso de infortúnio. A assinatura parecia a do meu marido, mas quanto mais olhava, mais estranha a achava. Esta assinatura não é exatamente igual à do Nuno, disse eu, a voz a tremer. O Sr. Arthur acenou. Também me pareceu. Isto precisa de uma perícia, mas pelo menos mostra que alguém preparou o terreno muito bem. Senti um arrepio. Desde a morte do Nuno até a minha expulsão, tudo acontecera de forma tão rápida e limpa como uma peça de teatro ensaiada. Comecei a ligar os pontos. O acidente suspeito, o motorista desaparecido, a família a apressar-se a tirar-me os papéis e a difamar-me para que ninguém acreditasse em mim. Fiquei em silêncio por um longo tempo. A dor continuava lá, mas por cima dela começava a formar-se algo mais duro, mais frio. Já não era a mulher que chorava com uma mala à porta de casa numa noite de chuva, nem a grávida que baixava a cabeça numa casa de penhores, a implorar por uns trocos em troca de uma recordação. À minha frente estavam os vestígios de uma verdade enterrada. E, se eu continuasse em silêncio, o Nuno morreria uma segunda vez, na boca dos gananciosos. Apertei o colar na mão, o pendente a cravar-se na palma, mas foi essa dor que me despertou. Levantei o olhar para o Sr. Arthur, a voz ainda trêmula, mas cada palavra nítida. Se me ajudar, não quero 1 milhão de euros, nem quero uma vida de luxo, só preciso de saber quem matou o meu marido e de recuperar o que pertence ao meu filho. O Sr. Arthur olhou para mim por alguns segundos, como se estivesse a avaliar se eu aguentaria o que vinha pela frente. Depois, acenou lentamente com a cabeça. Certo, mas lembre-se, uma vez que entre nisto, não há como voltar atrás. Vão chorar, vão implorar, vão ameaçar, lá, vão difamar, lá ainda mais. Se ceder uma vez, eles atacarão 10 vezes. Respirei fundo. Na minha mente, surgiu o rosto do Nuno na fotografia, a sua recomendação para que eu protegesse o nosso filho, a imagem de Adelaide, a duvidar do sangue do seu próprio neto,
o Rui a gritar que eu era uma ladra. Tudo isso se resumiu a uma única resposta. Olhei para o Sr. Arthur. Eu já não tenho nada a perder, mas o meu filho tem uma vida inteira pela frente. Não posso deixar que a sua vida comece com uma calúnia. Ao ouvir-me, o Sr. Arthur esboçou um sorriso frio e afiado como uma lâmina. Fechou o dossiê, a voz a baixar. Sendo assim, a partir de amanhã, não vamos mais pedir justiça. Vamos arrancar cada um deles do pedestal onde estão sentados. Aquelas palavras arrepiaram-me, mas, pela primeira vez em muito tempo, o arrepio não era de medo. Era como a sensação de estar perante uma tempestade, mas finalmente ter uma lanterna na mão. Naquela noite, levaram-me para o quarto que me tinham preparado. Estava limpo, cheirava a lençóis acabados de lavar e tinha um pequeno jarro com flores sobre a mesa. Olhei-me ao espelho. O meu rosto estava magro, os olhos inchados, o corpo mais fino devido às dificuldades. Mas, nos meus olhos, já não via o desespero de antes. Coloquei o colar do Nuno ao pescoço, o pendente junto ao coração. Pousei a mão na barriga e sussurrei. Meu filho, a mãe não vai deixar que o teu pai tenha morrido em vão. Vou recuperar tudo por nós. Lá fora, a noite era profunda. Mas pela primeira vez, não me senti engolida pela escuridão. Na manhã seguinte, ainda o dia mal nascera, o Sr. Arthur mandou preparar um carro para me levar de volta à casa dos Almeida. Antes de eu sair, ele colocou na minha mão um pequeno botão de casaco, preto, que parecia perfeitamente normal. Isto tem um microfone. Não precisa de fazer muito, apenas deixe que eles falem. Os gananciosos, quando se sentem ameaçados no seu dinheiro, não conseguem controlar a boca. Olhei para o botão, a palma da mão fria, mas acenei com a cabeça. Sabia que este regresso não era para pedir, mas para levantar um canto do véu da verdade. O Sr. Arthur posicionou 2 homens à distância, discretamente. Um levou-me de carro até ao início da rua e esperou. O outro sentou-se num café em frente, a fingir que lia o jornal. Entre o tempo suficiente para conseguir uma gravação, instruiu ele. Se sentir que algo está errado, pause a mão na barriga 3 vezes. Os meus homens entram imediatamente. Ao ouvir aquilo, senti as costas arretesarem-se. Antes, eu entrava naquela casa como nora. Hoje, entrava como quem entra num ninho de cobras, sabendo que qualquer um deles me podia morder. O portão da casa dos Almeida era o mesmo, mas aos meus olhos já não parecia o portão de uma casa, mas a boca de uma armadilha que um dia engolira a minha vida. Respirei fundo e toquei a campainha. Pouco depois, a Marta veio abrir. Ao ver-me, o seu rosto fechou-se. "Mãe, ela voltou!" gritou ela para dentro. Depois olhou para mim de alto a baixo, com um sorriso trocista. Então, o dinheiro acabou. Eu sabia que ia se acabar por voltar a rastejar. Baixei a cabeça, fingindo estar cansada e vulnerável. Na verdade, nem precisava de fingir muito. Depois de meses de dificuldades, o meu rosto estava pálido. "Deixa-me falar com a mãe, por favor. Tenho um pedido a fazer." A Marta sorriu com desdém, mas abriu o portão. Talvez quisesse ver até que ponto eu estava desesperada. Entrei no pátio. Cada tijoleira debaixo dos meus pés era uma pontada no coração. Este lugar, que um dia tivera o riso do Nuno, agora só tinha o cheiro a velas frias e olhares de desprezo. A Adelaide estava na sala a beber chá. Ao ver-me, pousou a chávena com força na mesa, a voz cortante. "Ainda tens a lata de voltar? Pensei que já tinhas morrido na rua." Aquelas palavras feriram-me, mas mantive a cabeça baixa, a mão a tocar discretamente no botão microfone no meu peito. Aguentei. Não por ter medo dela, mas porque precisava que ela falasse mais. "Só vim pedir à mãe algum dinheiro para medicamentos", disse eu, em voz baixa. "Não estou a aguentar mais. O médico diz que estou com anemia e que, se não me alimentar bem, o bebê também fica em risco." A Adelaide soltou uma gargalhada tão fria que me arrepiei. "O bebê de quem? Ainda não se sabe. Vens agora ameaçar-me com isso?" A Marta sentou-se ao lado da mãe, a atiçar o fogo. "Mãe, não acredites nela. Gente como ela. Mal mostramos um pingo de compaixão. Sobem-nos a cabeça. Hoje pede dinheiro para medicamentos, amanhã para o parto, e depois aparece com o bebê a exigir que o aceitemos.
Cerrei os dentes e deixei que me humilhassem. Cada palavra que diziam era uma prova. O Rui desceu do andar de cima, a camisa ainda meio desabotoada, com ar de quem foi acordado. Ao ver-me, riu-se. Dinheiro? Nem que morras. Assinaste o papel. Para que é que voltas a mendigar? Levantei o olhar para ele, fingindo estar emocionada. Rui, eu não peço a minha parte. Mas o Nuno faleceu. A empresa deu um subsídio. O seguro também pagou. Só peço um pouco para as consultas. Afinal, o bebê é filho do Nuno. Mal ouviu a palavra seguro, o olhar do Rui mudou. Olhou de relance para a Adelaide, que ficou com uma expressão sombria. Vi aquele momento e o meu coração acelerou. Continuei, com a voz ainda mais fraca. E o último contrato do projeto do Nuno. Antes de morrer, ele disse que, se fosse concluído, guardaria uma parte para mim e para o bebê. Eu não peço tudo, só um pouco para os medicamentos. De repente, a Adelaide bateu na mesa. A chávena de chá a tremer. Ainda te atreves a falar do dinheiro dele à minha frente? Esse dinheiro é desta casa. Se ele morreu, o que era dele é meu, e dos irmãos dele. Quem és tu para exigir alguma coisa? A sala ficou em silêncio por um instante. Ouvi o meu coração a bater com força, mas continuei de cabeça baixa, a parecer assustada. Cada palavra daquela frase fora gravada. Tentei fazer a minha voz tremer ainda mais. Mas eu sou a mulher dele, e o bebê na minha barriga é o filho dele. Será que com a morte do Nuno, perdemos todos os direitos? O Rui rosnou. Direitos? Os teus direitos acabaram quando assinaste o papel. Não penses que vens para aqui com essa barriga para nos pressionar. Aproximou-se e olhou para mim com um ar ameaçador. É melhor desapareceres, antes que eu mande alguém arrastar-te para fora. Recuei um pouco, mas ainda consegui fazer a pergunta que o Sr. Arthur me preparara. O acidente dele também foi por causa do contrato e do dinheiro do seguro? Mal a pergunta saiu. A expressão do Rui mudou completamente. A mão que ele tinha pousada na cadeira apertou-se com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Bateu na mesa e gritou. Não digas disparates. O acidente foi azar dele. A estrada estava escorregadia. O caminhão ficou sem travões. Quem é que podia prever isso? Levantei o olhar para ele. A sua resposta fora tão rápida, tão completa, que se tornou ainda mais suspeita. Eu apenas fizera uma pergunta vaga, e ele apressara-se a mencionar a estrada escorregadia, o caminhão sem travões, como se tivesse ensaiado aquelas palavras. O seu olhar desviou-se, e ele engoliu em seco. A Adelaide interveio rapidamente. Não fiques aqui a dizer tolices e a perturbar a alma do teu marido. Desaparece. Pousei a mão na barriga, não para pedir ajuda, mas para me manter de pé. Naquele momento, o que senti já não era só dor. Era um frio cortante. Eu sabia que tinha tocado no ponto fraco deles. Se estivessem inocentes, não teriam reagido daquela forma. Se fosse apenas um acidente normal, não teriam medo de uma pergunta feita pela mulher que sempre desprezaram. Baixei a cabeça, a fingir que limpava as lágrimas. Eu percebi. Vou-me embora. A Marta riu-se. Se tens juízo, não voltes mais. Esta casa não é a Santa Casa da Misericórdia. Não respondi. Virei-me e saí, devagar. Mas o meu coração batia descontroladamente. Não de medo, como da vez em que fui expulsa. Desta vez, eu sabia que já não estava a caminhar às cegas. Tinha acabado de ouvir a primeira fenda a abrir-se na sua fachada de mentiras. Ao chegar ao início da rua, o carro do Sr. Arthur já me esperava. Mal entrei. O seu homem tirou-me o botão microfone e verificou a gravação. Segundos depois, a voz da Adelaide ecoou. Nítida, dentro do carro. Esse dinheiro é desta casa. Se ele morreu, o que era dele é meu. Fechei os olhos, as lágrimas a escorrerem, mas os meus lábios tremiam, não de fraqueza. Era o momento em que percebi que a justiça, embora tardia, começava a fazer-se ouvir. Naquela tarde, depois de ouvirmos a gravação feita na casa dos Almeida, o Sr. Arthur não disse muito. Ficou um longo tempo junto à janela, com um cigarro por acender entre os dedos, a olhar para o pátio, como se estivesse a planear os próximos passos. Eu, sentada na cadeira com as mãos na barriga,
Sentia-me ao mesmo tempo gelada e confusa. A frase de Adelaide provava que eles consideravam os bens do Nuno como seus, mas isso, por si só, não era suficiente para reverter tudo. Eu sabia que, para fazer justiça ao meu marido, não podia depender apenas de lágrimas ou raiva. Pouco depois, o Sr. Arthur pegou no telemóvel e ligou para alguém. A sua conversa foi breve. Doutor Lourenço, vou levar aí uma pessoa. É sobre o caso do Nuno Almeida. Do outro lado da linha, houve um silêncio e depois ouvi uma voz masculina grave. Finalmente, esse dia chegou. Aquela simples frase arrepiou-me. Afinal, para além do Sr. Arthur, havia mais alguém que sabia algo sobre o meu marido que eu desconhecia. Cerca de 1 hora depois, o carro parou em frente a um escritório de advogados, no primeiro andar de um prédio antigo. A placa era discreta. Gabinete de Advocacia, Dr. Lourenço. O espaço não era luxuoso, mas era muito organizado. Nas paredes, viam-se vários diplomas antigos, e as estantes estavam repletas de processos alinhados. Um homem de cerca de 50 anos veio receber-nos. Tinha o cabelo grisalho, um ar sério, mas o seu olhar, ao pousar em mim, tinha um toque de compaixão. O Dr. Lourenço convidou-me a sentar, serviu-me um copo de água morna e olhou demoradamente para o colar no meu pescoço. Depois perguntou: "A senhora é a esposa do Nuno Almeida?" "Sim, sou a mulher dele", respondi, com a voz embargada. Ele suspirou e pousou a mão sobre um processo. "O Nuno esteve aqui 3 vezes. Na última, disse-me que, se algo lhe acontecesse, eu deveria entregar isto à sua mulher ou à pessoa que estivesse grávida de um filho seu." O meu coração parou. O Nuno fora a um advogado. Ele preparara algo que eu desconhecia por completo. "Por que é que ele não me disse nada?" perguntei, a tremer. O doutor Lourenço olhou para mim, a voz grave. Talvez porque não a quisesse assustar. Ou talvez porque ele próprio não tivesse a certeza do que estava a enfrentar. Levantou-se e abriu um pequeno cofre atrás da sua secretária. O som da fechadura a rodar era seco e ritmado. De lá de dentro, tirou um envelope pardo, cuidadosamente selado. Na aba estava a assinatura do Nuno. Por fora estava escrito: "A abrir apenas em caso de infortúnio grave ou morte. Destinatário: a minha mulher e o meu filho." Ao ver aquela caligrafia familiar, perdi a compostura. A letra dele era a mesma, ligeiramente inclinada, o traço final sempre um pouco mais longo. Ele estava morto, mas a sua letra estava ali, viva, à minha frente. O doutor Lourenço empurrou o envelope na minha direção. "A senhora deve abri-lo." Estendi a mão, mas os meus dedos tremiam tanto que não conseguia rasgar o papel. O Sr. Arthur, ao meu lado, não me apressou. A sala estava em silêncio absoluto. Por fim, respirei fundo e quebrei o selo. Dentro havia um testamento manuscrito, acompanhado de cópias de documentos de bens e participações em empresas. Logo na primeira linha, reconheci o estilo do Nuno. Claro, cuidadoso, sem uma palavra a mais. Ele escrevera que, se algo lhe acontecesse, todos os seus bens pessoais, a sua participação no projeto de construção de Júlio e quaisquer outros benefícios resultantes do seu trabalho seriam deixados à sua mulher, eu, e ao seu filho por nascer. Especificava ainda que, independentemente de ser rapaz ou rapariga, saudável ou doente, seria sempre seu filho e o herdeiro legítimo da sua parte. Ao ler aquilo, as lágrimas caíram sem parar. Enquanto a família dele duvidava do sangue do meu filho, o Nuno, em segredo, protegia-nos com cada palavra. Tapei a boca com a mão, a tentar conter os soluços. O Sr. Arthur virou o rosto, e o doutor Lourenço disse suavemente: "Ele amava, a mais do que imagina." Baixei a cabeça, as lágrimas a mancharem o papel. Afinal, mesmo depois de morto, o Nuno continuava a proteger-nos. Ele não me deixara sem nada, não permitira que o seu filho fosse negado. Apenas, tudo isso fora escondido por um véu demasiado espesso. O doutor Lourenço pegou num pequeno papel que estava preso ao final do testamento e colocou-o à minha frente. "Leia isto com atenção." Limpei as lágrimas e olhei. Era uma frase curta, mas que me gelou o sangue.
Se algo me acontecer, investiguem o contrato do projeto de Júlio, especialmente o anexo que altera a rota de transporte. Li e reli aquela frase, sentindo o sangue a gelar-me nas veias. O Nuno não preparara apenas um testamento, deixara uma pista. O Sr. Arthur pegou imediatamente no telemóvel e ligou a um dos seus homens. Quero o contrato de Júlio já. Encontra o anexo sobre a alteração da rota, a versão antiga e a nova. Preciso disso hoje. O doutor Lourenço também abriu o computador e acedeu a uma cópia do processo que o Nuno lhe enviara. Cerca de meia hora depois, uma digitalização chegou. No ecrã, apareceram 2 anexos quase idênticos. A única diferença era um detalhe. A rota para o transporte de documentos e materiais fora alterada à última da hora. O Sr. Arthur ampliou o mapa. O ponto de alteração era precisamente a estrada deserta onde o Nuno tivera o acidente. Olhei para o ecrã, a respiração presa. Já não era uma suspeita vaga. Alguém o empurrara para o local exato da colisão. Uma pequena alteração num papel, mas suficiente para o levar à morte. O Sr. Arthur olhou para mim, a voz grave e pesada. O seu marido, antes de morrer, já sabia que estava a ser levado para uma armadilha. Fiquei paralisada. Aquelas palavras destruíram a última esperança de que tudo não passasse de uma coincidência. O Nuno suspeitara, preparara-se, mas não conseguira escapar. Abracei o testamento com força, as lágrimas a caírem em silêncio. Naquele momento, a minha dor não era só pela perda do meu marido. Era por perceber que, nos seus últimos dias, ele provavelmente lutara sozinho contra o medo de ser traído pelas pessoas que o rodeavam. Naquele pequeno escritório de advogados, a primeira grande revelação da minha vida tornou-se clara. O Nuno não morrera de repente, como diziam. Ele fora empurrado para uma situação de perigo premeditada, e o testamento nas minhas mãos não era apenas um documento de herança. Era a sua última mensagem, a primeira luz a iluminar a escuridão que a família Almeida pensava ter enterrado para sempre. Ao sair do escritório do advogado, continuei a abraçar o testamento do Nuno, como se estivesse a abraçá-lo a ele. Aquelas poucas linhas, ao mesmo tempo que me magoavam, também me despertavam. Se antes me questionava se estaria a ser demasiado desconfiada, se a dor me levava a pensar mal da família do meu marido, agora tudo era diferente. Um homem que, antes de morrer, deixa um testamento, uma instrução para verificar um contrato e uma pista sobre uma rota de transporte, não pode ter tido uma morte que fosse apenas um acidente de azar, como eles diziam. O Sr. Arthur levou-me de volta à sua vivenda e disse-me para descansar, mas ele próprio não parou um minuto. Durante toda a noite, o seu telemóvel não parou de tocar. Os seus homens espalharam-se para encontrar o motorista do caminhão, verificar transferências bancárias e investigar as empresas relacionadas com o contrato de construção de Júlio. Fiquei na sala de estar, com um copo de leite morno à minha frente, mas não conseguia engolir. Cada vez que ouvia o Sr. Arthur dizer ao telefone frases como "verifiquem o fluxo de dinheiro", "obtenham o registro comercial", "não o deixem fugir", o meu coração apertava-se. Perto da meia-noite, o Sr. Arthur entrou. Trazia nas mãos uma pilha de papéis recém-impressos, ainda quentes. O seu rosto estava mais frio do que o habitual. Pousou os papéis na mesa, olhou para mim por um momento e disse: "Tem de se preparar. Este assunto é mais profundo do que pensávamos." Pousei a mão na barriga, tentando manter a calma. Desde a morte do Nuno, já tinha ouvido demasiadas frases cruéis, mas o olhar do Sr. Arthur naquele momento fez-me perceber que o que ele estava prestes a dizer não era apenas sobre dinheiro roubado. Abriu a primeira página. Era o extrato da conta bancária do motorista do caminhão que provocara o acidente. Nos dias anteriores ao acidente, a sua conta recebera uma grande quantia de dinheiro, dividida em 3 transferências. O remetente não era uma pessoa real, mas uma conta intermediária que, por sua vez, estava ligada a uma empresa com um nome comum, Aníbal Santos, Comércio Geral. O Sr. Arthur bateu com o dedo nesse nome. A voz grave: "Esta empresa praticamente não tem atividade. Não tem um escritório real, nem funcionários. É uma empresa fantasma." Olhei para os papéis, a cabeça a andar à roda. Uma empresa fantasma, um motorista desaparecido,
Uma transferência de dinheiro imediatamente antes do acidente. Cada peça do puzzle, quando junta, arrepiava-me. Essa empresa está ligada a quem? Perguntei, em voz baixa. O senhor Arthur não respondeu logo. Virou a página e empurrou na minha direção um registro de participação no capital social. Olhei e, nesse instante, o meu coração pareceu parar. O nome do sócio-gerente estava bem visível. Marta Almeida. Levantei a cabeça de repente, a garganta apertada. A Marta, a minha cunhada, que ficara de braços cruzados a rir-se quando fui expulsa, a mesma que duvidara da minha gravidez, que me dissera palavras cruéis, era a sócia da empresa fantasma, ligada ao dinheiro transferido para o motorista. Não pode ser, gaguejei. A Marta, ela é só a irmã do Nuno. Não teria coragem para fazer uma coisa destas. Mal disse, percebi o quão fraca era a minha própria defesa. O que a Marta me fizera já provava que ela não era inofensiva. O senhor Arthur olhou para mim, a voz neutra. Muitas vezes, a pessoa mais perigosa não é a que grita mais alto, mas a que fica para trás a fingir que não sabe de nada, mas com o seu nome no sítio certo. Lembrei-me do olhar da Marta naquela noite. Não era o olhar de uma irmã que acabara de perder o irmão, mas um olhar de satisfação ao ver-me perder o meu lugar. Na altura, pensei que ela era apenas má, língua e gananciosa, como a mãe e o irmão. Só agora percebia que ela podia ser um elo muito mais importante do que eu imaginava. Mas o senhor Arthur não parou por aí. Virou mais uma página. Desta vez, era a fotografia de um homem de cerca de 40 anos, de fato, com ar elegante. Por trás da Aníbal Santos, há outra pessoa. Chama-se Ricardo Santos. É o diretor de uma empresa concorrente que disputou um grande contrato com o Nuno. Olhei para a fotografia, a tentar lembrar-me se já o tinha visto. Lembrei-me vagamente de uma noite em que o Nuno chegara muito tarde, a roupa a cheirar a tabaco, o rosto cansado. Perguntei-lhe o que se passava, e ele disse apenas que o trabalho estava complicado, que havia alguém que não queria que ele ganhasse aquele projeto. Na altura, não insisti, pensando que os conflitos no trabalho eram normais. Mal sabia eu que, por trás daquela frase, se escondia uma tempestade. O Ricardo Santos perdeu esse contrato para o Nuno, continuou o senhor Arthur. Se o Nuno concluísse o projeto, ele não só perderia dinheiro, como também a sua reputação junto dos investidores. Por isso, tinha um motivo muito claro. Fiquei paralisada. De um lado, um concorrente que queria eliminar o meu marido do contrato. Do outro, uma família gananciosa que esperava que ele morresse para se apropriar dos seus bens. Duas partes que pareciam não ter ligação acabavam por se encontrar no mesmo ponto: a morte do Nuno. Apertei as mãos com tanta força que as unhas se cravaram na pele. Então a família do meu marido, eles sabiam disto? O senhor Arthur ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: não posso afirmar que eles contrataram diretamente alguém para provocar o acidente. Mas, no mínimo, eles sabiam que algo estava errado e, em vez de o denunciarem, optaram pelo silêncio. Olhou-me nos olhos, cada palavra nítida. Não só pelo silêncio. Aproveitaram-se da sua fraqueza para a forçar a assinar papéis, ficar com o dinheiro, os documentos e roubar tudo o que pertencia a si e ao seu filho. Já não chorei. Estranhamente, ao ouvir a coisa mais cruel de todas, as minhas lágrimas secaram. Talvez a dor tivesse ultrapassado o seu limite, transformando-se em algo frio, imóvel, dentro do meu peito. Lembrei-me da Adelaide, de luto, a chorar meu filho em frente ao caixão, para poucos dias depois, olhar para a minha barriga e dizer que o bebé podia não ser do seu sangue. Lembrei-me do Rui a gritar que eu era uma ladra. Lembrei-me da Marta a rir-se enquanto me expulsava. Todos aqueles rostos já não eram os da família do meu marido. Eram os rostos de quem pisou a sua morte para obter benefícios. O senhor Arthur fechou o dossiê e concluiu, em voz baixa: o acidente do Nuno foi uma conspiração com vários níveis. O concorrente agiu para o eliminar do projeto. A família dele sabia que algo estava errado, mas optou por colaborar, encobrindo, beneficiando e eliminando-a a si do jogo. A sala ficou num silêncio sufocante. Pousei a mão na barriga, sentindo o bebê a mexer-se. O meu filho,
ainda antes de nascer, já fora alvo de cálculos, negação e roubo. Levantei o olhar para o Sr. Arthur, sem qualquer sentimento de súplica, sem esperança de que eles se arrependessem, sem qualquer ilusão sobre a palavra família. Então disse eu, muito baixo, mas ouvindo a minha própria voz a gelar, ninguém pode escapar. O Sr. Arthur olhou para mim por alguns segundos e acenou com a cabeça. Soube, naquele momento, que tinha atravessado a última fronteira. Já não procurava apenas a verdade para o Nuno. Ia fazer com que cada um dos que se aproveitaram da sua morte pagasse, com tudo o que a lei e a consciência humana pudessem exigir. 3 dias depois, todas as provas foram reunidas num grosso processo. A gravação feita na casa dos Almeida, o testamento do Nuno, o anexo que alterava a rota, os extratos bancários com as transferências para o motorista, os documentos da empresa Aníbal, Santos e os registros dos pagamentos que a família do meu marido recebera secretamente após a sua morte. Tudo foi revisto linha a linha pelo Dr. Lourenço, que assinalou cada irregularidade. O Sr. Arthur estava ao meu lado, o rosto impenetrável. Eu, com a mão na barriga, olhava para cada papel a ser arquivado, o coração pesado como uma pedra. Naquela manhã, o Dr. Lourenço e o Sr. Arthur entregaram pessoalmente o processo às autoridades. Não os acompanhei, por motivos de saúde, mas cada minuto de espera em casa pareceu um ano. Fiquei a olhar para o telemóvel, à espera de uma chamada, uma mensagem, um sinal de que aqueles que um dia me expulsaram teriam finalmente de enfrentar a verdade. Perto do meio-dia, o Sr. Arthur ligou. A sua voz era breve. Aceitaram o processo. O Rui e a Marta vão ser os primeiros a ser chamados. Ao ouvir aquilo, a minha mão tremeu. Não de medo, mas por saber que a porta que eu abrira já não podia ser fechada. Naquela tarde, o Rui e a Marta foram convocados para depor. No início, como esperado, negaram tudo. O Rui disse que apenas tratara dos assuntos da família após o funeral, que não sabia nada sobre transferências de dinheiro. A Marta, a chorar, disse que apenas dera o nome a uma empresa de um amigo, que não fazia ideia do que a empresa fazia. Representaram o seu papel na perfeição. Tão bem que, se eu não conhecesse as suas verdadeiras faces, talvez até me comovesse com as suas lágrimas. Mas, desta vez, à sua frente, não estava uma mulher grávida forçada a assinar papéis numa noite escura. Estavam as provas. Quando o registro da empresa Aníbal, Santos foi apresentado, a Marta começou a empalidecer. Quando os extratos bancários, que mostravam o dinheiro a passar por uma conta intermediária até ao motorista do caminhão, foram colocados na mesa, os seus lábios tremeram, e quando o anexo do contrato, com a confirmação da alteração da rota, foi revelado, ela desabou a chorar de verdade. Confessou que sabia da alteração da rota. Disse que, a princípio, pensara que o Ricardo Santos só queria dificultar a vida ao Nuno, fazê-lo falhar o contrato, perder a reputação, mas que nunca imaginara que levaria a um acidente fatal. Eu só queria que o mano Nuno perdesse aquele projeto, gaguejou ela, a chorar. Ele estava sempre a defender, lá, até queria pôr dinheiro de lado para si e para o bebê. Eu não sabia que eles iam tão longe. Ao ouvir o seu depoimento, relatado pelo advogado, senti um arrepio. Eu não sabia, não trazia o Nuno de volta, nem apagava a sua cumplicidade. A Adelaide foi chamada depois. Ao saber que a própria filha admitira estar envolvida na alteração do contrato, caiu numa cadeira, o rosto sem cor. A mulher que batera na mesa e me chamara de gananciosa, que duvidara do seu próprio neto, agarrava-se agora, a tremer, à mão de um agente. Não pode ser. A minha filha é ingênua. Ela não mataria o irmão. Mas ninguém se comoveu com as suas lágrimas. As provas estavam ali, mais frias do que qualquer desculpa. O Rui também não escapou. Os subsídios, o seguro, os documentos de benefícios após a morte do Nuno, tudo tinha à sua mão. Havia documentos com assinaturas suspeitas de serem falsas, recebimentos ilegais e a gravação em que ele me ameaçava. Quando lhe perguntaram por que se apressara a expulsar-me e a forçar-me a abdicar dos meus direitos, ele exaltou-se. Ela é uma mulher, uma tonta. Sem mim, o que é que ela percebia de gerir bens? A sua arrogância foi registada
e ele não percebeu que o seu próprio desprezo o enterrava ainda mais fundo. O Ricardo Santos, o cérebro por trás da disputa pelo contrato, também foi acusado, depois de o motorista do caminhão ter sido encontrado. O motorista, que a princípio se escondera, confessou, ao saber que as transferências tinham sido descobertas, que fora contratado para assustar o Nuno, para o forçar a sair da estrada, danificar os documentos e fazer-lo perder o contrato. Disse que não esperava que o impacto fosse fatal. Achei aquilo uma piada amarga. As pessoas dizem sempre não esperava, depois da tragédia, mas antes estão sempre dispostas a aceitar dinheiro para colocar os outros em perigo. Fui chamada para uma acariação. Pela primeira vez desde que fora expulsa, reencontrei a Adelaide, o Rui e a Marta numa sala bem iluminada. Havia um escrivão, advogados e agentes. Eu não vestia roupas de luto, não trazia uma mala, nem baixei a cabeça a implorar. Usava um vestido de grávida de cor sóbria e, ao pescoço, o colar do Nuno. Entrei devagar. O Rui olhou para mim com uma mistura de raiva e medo. A Marta não levantou a cabeça, e a Adelaide desatou a chorar assim que me viu. Lançou-se na minha direção, mas foi impedida. Eu errei. Fui uma tola, soluçava ela. Perdoa-me, perdoa os teus cunhados. Afinal, foste nora desta casa. O bebé que tens na barriga é do sangue dos Almeida. Olhei para ela, o coração já sem a mesma agitação. Há dores que, quando chegam ao limite, já não nos fazem querer gritar. Vi apenas uma mulher que só se lembrava dos laços de sangue quando precisava de ser perdoada. Olhei-a nos olhos e disse, devagar, no dia em que me expulsou a chuva, pensou na palavra perdoar? No dia em que duvidou do bebé na minha barriga, lembrou-se de que era o seu neto? No dia em que ficou com o dinheiro do Nuno e me deixou a ter de penhorar uma recordação para comer, sentiu que estava a errar? A Adelaide, a chorar, não conseguiu responder. As minhas perguntas não precisavam de resposta. O seu silêncio era suficiente. Virei-me para o Rui e para a Marta. Eles pensaram que, por eu não ter dinheiro, casa ou apoio, podiam esmagar-me. Mas, no fim, o que os derrubou não foi o poder do Sr. Arthur, nem o meu ódio. Foi a sua própria ganância. Os rastos que deixaram para trás quando pensaram que tinham ganho. Não os insultei, não lhes pedi nada. Disse apenas uma frase. Quem fez, que pague. Pousei a mão na barriga, levantei-me e saí da sala. Atrás de mim, a Adelaide continuava a chorar. A Marta soluçava o nome do irmão e o Rui negava tudo até ao fim. Mas, desta vez, as suas vozes já não ditavam o meu destino nem o do meu filho. Lá fora, levantei a cabeça para o céu cinzento depois da chuva. A justiça não chega com lágrimas, nem com súplicas. Chega com a verdade, com as provas, com a coragem de voltar ao lugar onde um dia fomos espezinhados. E eu sabia que o Nuno, onde quer que estivesse, podia finalmente ver aqueles que se aproveitaram da sua morte a começarem a pagar o preço. Nos meses seguintes, tudo se foi compondo. O Rui foi condenado por falsificação de documentos, apropriação indevida de fundos e coação. A Marta já não conseguia manter a sua arrogância, pois a empresa em seu nome, as reuniões e o dinheiro que trocou com a empresa de Ricardo Santos não se apagavam com lágrimas. A Adelaide, embora não fosse diretamente responsável pelo acidente, o seu silêncio, a sua ganância e as suas ações após a morte do filho custaram-lhe a reputação que tanto prezava. Não senti alegria ao vê-los cair. Sinceramente não. Por vezes, quando ouvia que a Adelaide estava deprimida, o meu coração pesava um pouco. Afinal, era a mãe do Nuno. Mas depois lembrava-me daquela noite de chuva, do momento em que ela olhou para minha barriga e negou o sangue do seu próprio filho, e percebia que há coisas que a palavra família não pode apagar. Quem erra, tem de pagar. Não para minha satisfação, mas para que pessoas vulneráveis como eu e o meu filho não voltem a ser espezinhadas. Graças ao testamento do Nuno e ao apoio do Dr. Serme, Lourenço, recuperei todos os bens que, por direito, ele nos deixara. A participação no projeto, o seguro, algumas poupanças e todos os benefícios que a família dele tentara esconder. No dia em que assinei os últimos papéis, fiquei muito tempo no escritório do advogado, a mão na barriga,
a olhar para o nome do Nuno nos documentos. Não pensei na minha vitória. Pensei apenas na saudade que sentia dele. Mesmo depois de morto, ele continuara a garantir que tivéssemos um caminho. O meu filho nasceu numa manhã de céu limpo, um menino saudável que chorava com força, as mãos pequenas a agarrarem-se à vida. Quando a enfermeira o colocou no meu peito, comecei a chorar. Não eram lágrimas de raiva ou de medo, como nos dias em que fui expulsa. Eram as lágrimas de uma mãe que finalmente atravessaram um caminho demasiado longo. Chamei-lhe Afonso, desejando que a sua vida fosse mais serena do que a da sua mãe, que crescesse sem o peso dos ressentimentos dos adultos. O senhor Arthur veio visitar-nos. Ficou um longo tempo a olhar para o berço e disse, em voz baixa, tem a testa do Nuno. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. O senhor Arthur continuava um homem de poucas palavras, com o mesmo ar sério do dia em que o conheci, mas o seu olhar, ao ver o meu filho, era mais suave. Talvez para ele, ajudar-nos não fosse apenas pagar uma dívida, mas preservar a bela amizade da sua juventude. Depois de recuperar, tomei uma decisão que surpreendeu muitos. Usei uma parte do patrimônio que o Nuno nos deixou para criar uma fundação com o seu nome, a Fundação Nuno Almeida. A fundação apoia crianças órfãs, crianças sem o amparo que o meu filho esteve prestes a perder, e mulheres abandonadas, vítimas de violência ou oprimidas pela família do marido. Não o fiz para ser elogiada. Pensei apenas que, se o Nuno estivesse vivo, também escolheria usar o dinheiro para fazer algo de bom. No dia da inauguração, com o Afonso ao colo, falei para uma plateia. Ao pescoço, continuava a usar o velho colar de prata, o pendente com a ave a levantar voo junto ao coração. Já não era o objeto que um dia penhorei em desespero. Era a testemunha de uma fase da minha vida, a recordação de que uma amizade silenciosa pode salvar uma pessoa quando ela pensa que não tem mais saída. Olhei para o meu filho e para a placa com o nome do Nuno e disse suavemente, o meu marido não me deixou apenas dinheiro, deixou-me uma forma de viver. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor Arthur, atrás de mim, acenou levemente com a cabeça. Pela primeira vez vi o seu olhar verdadeiramente aliviado, como o de quem saldou uma velha dívida. Eu também me sentia assim. Já não queria que a minha vida girasse em torno do ódio. O ódio pode ajudar-nos a levantar, mas não pode criar um filho com um coração são. Queria que o meu filho, quando ouvisse falar do pai, soubesse que ele fora um homem decente e que a sua mãe tentara continuar essa decência. Algum tempo depois, voltei à antiga casa dos Almeida. O portão de ferro continuava lá, mas a tinta estava gasta. O pátio estava silencioso, sem o ar imponente de outros tempos. Fiquei do lado de fora, com o meu filho nos braços, sem entrar. Aquele fora, o lugar onde me expulsaram numa noite de chuva, onde perdi a fé na palavra família. Mas, estranhamente, ao voltar, já não tremi. Inclinei-me e beijei a testa do meu filho. O teu pai viveu com decência, meu amor. A mãe vai continuar o resto. O vento soprou, e o pendente tocou-me no peito, frio e sereno. Virei as costas e fui-me embora, sem olhar para trás. Para trás, ficava a casa que um dia me magoou tanto que pensei não sobreviver. À minha frente, um novo caminho, com o meu filho, com o nome do Nuno, preservado em coisas boas. E comigo, uma mulher que atravessou a perda para perceber que a paz não é nunca ter sido ferida, mas depois de tudo, ainda ter a coragem de viver com decência.